A gente sabe que no Instagram e tal, e todas as redes tem como tu comprar seguidores, tem como tu comprar likes, tem como tu comprar comentários, tu pode comprar uma série de coisas hoje na internet. Tudo sim. tá lá. Aham. Tem como comprar voto? É que assim, comprar voto é uma questão. Eu já tô verdade, pensando no dark side do BBB. Tu compra uma... Por exemplo, estamos nós aqui, nós temos um computador, vários. Eu compro vocês pra ficar votando. E aí a gente delimita o número de votos. Sim, isso existe. Caro pra caramba. Caro pra caramba. Pra caramba. Ô, editor, tipo... a gente consegue fazer um Stranger Things aqui e virar isso tudo de ponta cabeça, deixar meio preto com os nossos vermelhos aqui atrás? Consegue? Tipo... Então tá, porque agora a gente vai falar do dark side, acho que vai ser importante essa parte. Não, mas é sério, é caro. A gente... Porque teve essa polêmica, né, no BBB. E a gente foi a nível de curiosidade, assim, porque... Tá, vamos ver como é que isso funciona. Menino... Vamos ter uma ideia. É realmente o camarote que vai, porque Aí, ó, mais um, cara, dinheiro, tudo dinheiro. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados especiais aqui para falar sobre visão de mundo, trajetória, negócios, atuação no digital. Eu sou Christian Schink, host desse programa, estrategista digital, e ao meu lado aqui o host junto comigo, meu irmão e sócio Fábio Schink. Menos host dessa vez, porque o que está de frente para vocês parece que tá dando uma... Tô com uma autoridade na mesa. Show de bola. Show de bola! Começamos mais um podcast. Estamos felizes aqui com nossa participante. Hoje nós vamos falar com a Júlia. Bem-vinda, Júlia. Chega mais nosso podcast. Olá. Estamos muito felizes de ter aqui. Falar de uns assuntos tops do momento do Brasil. Quer dizer, agora já dá uma olhando a data e você tá olhando assim, mas BBB... Mas é sempre um assunto. Cara, vai ter mais edição do BBB e esse assunto aqui, ele não é do BBB 2022. Teve coisa lá, claro, mas a gente vai falar de muitas outras coisas. Tu já antecipou pra galera que nós vamos falar? Quê? Big Brother Brasil, é isso! Mas tá se no inscrevam! título, tá? Não é sobre isso, não. Júlia, tá feliz por estar com a gente aqui, Júlia? Eu tô feliz. Depois de uma valorosa, né, caminhada para estar até aqui, né? Não sei se podia falar, mas vou falar. Pode. Não, que a pode. última vez, né, a gente tentou gravar 6 vezes, tivemos 2 dengues, dois covids, a gente passou por... Teve covid, tá dando teve uma temporal. guerra, que a guerra não existia, agora tá tendo guerra. Não, Até já isso, tava velho. tendo guerra, gente. Até o temporal Já tava deu. na guerra? Estragou. Nossa, a guerra tá em janeiro. Começou antes do BBB, se brincar. Não, mentira, Enfim, começou no BBB. Júlia, se apresente. Chegou o momento que a Júlia mais esperava do podcast, se apresentar pra nós. Eu tava Calma, nervosa mas é nesse momento. aquela questãozinha, né? Ah, não tem é uma regrinha. só se apresentar, assim, né? Tá, ajuda. E antes dela se apresentar, a galera que tá nos acompanhando pela primeira vez e não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação e deixa aquele likezinho no vídeo, não custa nada pra ti e pra nós, é super bacana. Então agora sim, Júlia, se apresenta e assim, ó, 5 pontos, um deles tem que ser mentira e a gente vai adivinhar qual é. Tá. Podia começar pelos pontos, né? Vai Já é uma direto. baita apresentação. Aí Pode. depois a gente... Vai. Pode. Tá, deixa eu pensar. Né? Porque Ponto 1, meu nome é Bruna, eu tenho... Eu tenho 80 anos. Não, mentira. Deixa eu pensar. Minha comida preferida é granola. Tá. Meu tipo de filme preferido é ficção científica. Granola, Meu tipo... Tudo preferido, muito criativo. Vai, o que mais? Tipo preferido de música é MPB. MPB. Acho que isso é mentira. O animal que eu tenho medo é sapo. E... Meu Deus. O quinto de novo, tu vai empacar no quinto? Vou. É porque eu já tive... Não, agora são 10, né? Já tive 5, aí eu tenho que surpreender de novo. Difícil. Tá. Eu tive catapora 2 vezes. Eu falei que ia falar de doença. Chegou a hora. O que tu acha que é? Eu acho que é o ficção científica. Ficção científica, eu acho que é... Ela gosta, Não, ela eu gosto tá de dando MPB, Pantanal da Globo, parabéns pra Globo. Tá Sou fazendo pantaneira, ótimo. gente. Tá, Sou ela não pantaneira. faz sentido gostar de ficção científica e Pantanal. Tá, e tu acha mesmo que uma pessoa que ficção vira científica. onça é realidade? O velho do Fábio Rio sabe vira isso, cobra. O velho do Pantanal Rio porque é vira... a menina que vira onça. Isso, e o velho do Rio vira cobra. Então talvez Tá. fez sentido Medo aí. de sapo pode ser? Tranquilo? Pode. Acho que é. Sapo, realmente, é um bicho asqueroso. Cara, Sou pantaneira, não esquece. MPB, eu acho... Ela tem uma cara de gosta de MPB, né? Uma Tem, bossa, tem, MPB, tem. uma coisinha ali. eu acho que sim, ali. isso é verdade. Ficção científica, tu acha, Fábio? Mas agora talvez tenha... Eu acho que não teve catapora 2 vezes. Não tem como ter catapora 2 vezes. Falando em É catapora só uma 2 vez. vezes, vocês viram que o negócio do vírus do Justin Bieber da catapora que paralisa o meio do rosto? Pois tô correndo perigo se eu peguei catapora 2 vezes. Então vai lá. Eu acho que catapora 2 vezes, Fábio Eu acha acho que é que é ficção ficção científica. O que é mentira?
A ficção científica. Por mais que eu sou pantaneira... É bom. Nossa, eu tô muito bom em acertar os... E qual que é o estilo que ela gosta, então, se não é ficção científica? Terror. Ah, jura? Pavor? Não é. Amado. Eu tenho que entrar no filme e sair melhor. Comédia. Ai, pelo amor de Deus. Sério, tem que dar risada. Ou comédia Não, geral? comédia. Comédia. Tá, mas Júlia, fala um pouquinho pra nós sobre o que tu trabalha hoje. Eu trabalho com branding, então eu faço criação e gestão de marcas, né? Então, toda a parte de identidade visual, posicionamento, campanhas. E também, hoje, tem uma marca, né, de acessórios, enfim. A gente mescla. Acessórios que tá nos dedos. Yes. Estão lá, ó. Exato, o Bossa da Júlia. Bossa Então, da na Júlia. verdade, eu gosto Bossa muito da de Júlia. trabalhar também com estética, né? Visual, assim. Seja como for. E principalmente me inspirando, acho que no Brasil, assim. Essa é a minha principal referência. Ó, Pantanal aí, Brasil. Olha aí, ó. MPB realmente é meu som preferido. É se inspirar em Brasil. É uma diversidade, né? Diversidade. Mas eu acho que eu tenho muitas características também brasileiras que eu gosto muito. Tipo, tenho até dialetos próprios. A galera vai escutar, né? Uma pena. Mas eu acho que a gente sempre valorizou. E isso acontece muito também em marcas. A gente sempre valoriza muito o que é fora. Sim. As referências. Sim, e eu isso é acho que a verdade. gente tem muito rico aqui dentro. Então, eu sempre gostei muito de valorizar. Inclusive, ontem foi Dia do Cinema Brasileiro. Sempre gostei muito de valorizar... Ontem, dia 19 de junho, então. Isso, ontem, Parabéns dia ao cinema 19. brasileiro. Exatamente. Então, eu sempre gostei muito de valorizar o local, assim. Foi uma construção, na verdade. Tem aquela época quando tu é jovem, tu sente vergonha, que só o que é internacional é super legal. E aí, quando eu fui fã de RBD e Britney, por exemplo. E depois a gente vai aprendendo que não. Então, hoje, minhas principais referências, tanto na música quanto na arte, enfim, são brasileiras. E essa é a Júlia, ali, ó. Nem foi tão difícil se apresentar, né? Não, foi É por causa dos 5 tranquilo. pontos. Sensacional. Mas sim, eu tive catapora É 2 só vezes. da corda. Pois é, isso eu ia perguntar. Bem Como é que preocupante. uma pessoa tem catapora duas Não é, vezes? porque na Não é catapora é uma uma vez só? daquelas que não deveria rolar. Tem uma vez só e já era. Pois é. E aí? Exceções, né, pessoal? Exceções. Não teve muito bem na primeira vez, e a segunda vez... Não, veio com uma cara, carimbada. eu tive até cachumba. Teve tudo. Tive Cachumba dengue, também tive. inclusive, no meio desse brinde percurso. ao pessoal da cachumba. Não, vamos fazer um brinde brinde. mesmo. Tá, vamos fazer vai. Um brinde. Um brinde a quem? Brinde a Greenhead. Greenhead, cervejaria. Olha só, Greenhead. Estamos aqui gravando de mandei novo. mal, na verdade, porque o foco não tá aqui, né? É. Manda lá. Mas vamos fazer aqui. Estamos Um aqui brinde. brinde gravando aqui, ó. no pavilhão Greenhead. Aí. Ó, um brinde a Cervejaria aqui eles. de Novo Hamburgo. Cervejaria Top. top no Jean, Hamburgo. Um abraço. Que E também- Essa cerveja é sensacional. Uma das melhores cervejas que Tá eu tomei. aqui na Rua Aimoré. Não é Rua Emboré. Não é. Mas agora eu já não O lembro mais. Cristian Agora a errou. família bugou. Ninguém mais sabe onde é Greenhead hoje em dia, porque o Cristian errou uma vez Ô, no Jean, Tu podcast. errou uma Qual vez que é a no rua? podcast. Ele errou. Benjamin Constant, 125. Meu Deus, É Christian. isso. Agora Vocês botaram uma correção depois. Errou. Olha Claro aqui, que ó. não. Tava escrito aqui, ó. Quem digitou isso? meu Normalmente a roteirista errou. gente tenta levar esse roteirista podcast é- aqui só entre Escreveu nós errado. três, mas daí aquela vez quando o Cristian errou o endereço, houve-se um estardalhaço no pavilhão, 16 pessoas que nem estavam ali. Misericórdia. Não, tá errado. A gente ajustou E na a gente hora, ajustou. então tá tudo certo. Mas enfim, Muito um bom. brinde a Greenhead e também um brinde ao nosso querido Tobias, que tá nas nossas técnicas aí, auxiliando nossos microfones e câmeras. Um E aí brinde. tem que brindar, né? Ah, eu já até bebi, Tem que gente. brindar, Tudo tem bem. que tomar. isso. Obrigado, galera. Show. Muito bom, muito bom. Tá, Muito então bom. assim, ó. O que nós vamos falar hoje aqui? A Júlia se apresentou, contou um pouquinho, né, sobre ela, mas tem muita coisa aqui embaixo que a gente Muita vai coisa. descobrindo. É só dar um pouquinho de Medo. corda que ela não para de falar. Exato, sou tagarela. É fácil, né? Arrancar umas informações. Assim, ó. Júlia, tu foi admin de BBB? Eu fui. E explica pra quem tá nos vendo aí o que é ser um admin de BBB, que função é essa? São trabalhos? O que é isso? Na verdade, é meio vibe Severino, assim, né? Faz tudo. Mas a gente... O que é ser administrador do BBB? É quando uma participante vai para o BBB. Tem diversas formas de ser administrador, né? E também de plataformas. Mas eu fui administradora de uma amiga minha que entrou no BBB. E eu fui uma das primeiras. Ela avisou a gente, né? E aí, na real, tu vai descobrindo enquanto tu vai sendo. Mas eu cuidava de toda a parte visual da participante e coordenava também ali um pouco a galera do Twitter, principalmente, que é um submundo dentro do BBB, né? A gente sempre fala que o Twitter no BBB é um submundo. Então... É muito diferente? Sim, é Twitter, muito diferente. Instagram... Sim, muito. A diferente. comunicação, a gente precisa... O Twitter, tu tem que estar full time, assim. Então, a gente fazia revezamento. O Twitter nunca não tinha ninguém.
E já o Instagram não. O Instagram é uma coisa mais tipo, repost nos stories. A gente até criava bastante conteúdo, a gente fazia coisas diferentes. Mas isso é ser assim, tu tem que... Na verdade, até abrange mais. Dependendo do nível de admin, tu cuida da vida da outra pessoa. Porque a pessoa tá sem contato com o mundo, e aí tu cuida da vida dessa pessoa. É uma responsabilidade. Tu responde por ela. Eu ia dizer que ser admin do BBB, então, é lidar com a vida no mundo normal, enquanto ela tá no mundo à parte. Se passar pela pessoa. Se passar tipo, pela o Fábio entrou no Big Brother, agora pode gerenciar tuas contas. Todo mundo sabe que quem tá respondendo os stories e Twitter não é a pessoa que tá lá no Big Brother. Óbvio. Porém, tu sempre fica assim, cara, tu viu o que a Bárbara falou no Twitter? Sim. Você não foi a Bárbara que falou, né? Foi a equipe dela. E aí aqui entram as dificuldades, porque vocês têm que ser muito fiéis ao que a Bárbara... Eu já tô falando da Bárbara, né? Agora tu vai ter que falar que é a Bárbara. Gente, era a Bárbara. A Bárbara, do BBB 22. Bárbara, Barreque, a Barreque. A Barreque. Ela é aqui no Novo Hamburgo, um abraço pra Barreque. Exatamente. Depois a gente faz um outro brinde. Faça, a Ruth já tá. Então, admin de BBB, que a gente fala, tu não tinha experiência nenhuma com isso? Não. Né? Na verdade, eu amava Big Brother. Sempre gostei muito. Já tive até fã-clube quando eu era mais nova. Não tinha boletos. E aí... Também assim, é verdade, né? Tu teve comunidade no Orkut? Eu já tive, mas eu tinha Twitter. Eu já tive, mas eu tive Twitter. Não, e aí eu sempre gostei muito. E sempre fui mais ativa, assim, no Twitter. E aí a Bárbara sabia disso e falou, cara, vai ter que ser. Legal. Então, como eu já trabalhava com a identidade visual dela para outros projetos, ela já estava... Fazia um tempo já me falando, mas ser admin, que é diferente do que tu ter um fã-clube. Claro que a gente até tem que agradecer aos fã-clubes dela, nos ajudaram muito, é uma galera, sério, muito ativa, mas eu não, nunca tinha sido. Então, por mais que eu acho que entre eu e mais as duas amigas, 3, né, que tinha a Kathleen também, que era a Márcia e a Fê, eu era a que tinha um pouco mais de noção do que era. Então, quando deu uns arranca-rabos ali, que a gente se apavorou, até fui eu que tinha noção de quem chamar mais pra ser admin, que depois foi o Bruno e o Dudu, inclusive impecáveis, mas eu não tinha trabalhado com isso. Nenhum de nós, na verdade, as iniciais, né? Sim. Que era eu, a Márcia, a Fê e a Kathleen. No final das contas, qual que é o objetivo dos admins, então? O que vocês precisam fazer? A gente precisa realmente narrar a Bárbara no BBB. E não só narrar a Bárbara no BBB, como defender a Bárbara no BBB, ajudar ela com a permanência, se vai para um paredão, esclarecer fatos também, porque o BBB acaba tendo um divisor, né, que é entre a edição e o pay-per-view. As coisas são muito manipuláveis, então a gente tinha que, além de narrar, fazer a defesa e fazer a abordagem, comprovação. Então, como o BBB ocorre 24 horas, tu tem que estar 24 horas, né, vendo isso. Então, era assim que a gente fazia. Se tu pudesse dividir o quanto vocês tinham vontade de falar algo e o quanto vocês tinham que responder a algo que estava acontecendo, o que dá aí de produção de conteúdo? É muito mais resposta ao que está acontecendo lá dentro, ao que está acontecendo nas mídias? Na verdade, assim, tem que ter uma cautela, que é que nem vocês comentaram antes, que tu tem que pensar como a Bárbara faria. E isso é bem problemático, porque tu não é a Bárbara. E, inclusive, eu e a Bá, a gente é bem diferente. E isso sempre foi uma coisa até que ela pautou, que ela dizia que ela achava importante ter na equipe dela, né? Eu sempre fui uma pessoa meio questionadora, né? Que problematiza tudo, enfim. E aí ela me chamou por isso e dizia que achava importante. Então, quando acontecia isso, eu tinha que ter muito mais respaldo de tipo, a Bárbara não faria assim. Então, às vezes, a gente tem que ponderar muito mais o que tu de fato faria ou o que tu acha e se botar no lugar. Por isso é importante, querendo ou não, que as pessoas conheçam, né? A gente teve depois, a nossa equipe cresceu muito, a gente era 15 pessoas, mas a maioria, daí depois teve gente que não conhecia ela, virou ADM por torcer para ela, mas a gente sempre, é importante isso, que a gente era amiga dela, por exemplo, e conhecia como ela ia agir. Então, o conteúdo é mais baseado nisso. É tipo, tu tem uma ideia, mas é como a Bárbara faria. A Bárbara realmente comunicaria isso, ela realmente... E, às vezes, isso até é um pouco mais difícil, porque, às vezes, as pessoas julgam, fazem e tu sabe a verdade. E, mesmo assim, chega a dar um senso de injustiça muito maior, assim. Que tu fica, cara, eu sei a realidade daquilo. Eu conheço a Bárbara. Mas, mais ou menos, essa era a pauta. Tipo, acho isso interessante, isso tá acontecendo lá dentro, mas a Bárbara falaria isso? Ela faria desse jeito? Então, era mais ou menos como a gente ponderava, assim. Porque eu fico pensando assim, cara, digamos assim, tu planeja tudo.
Tu tem lá, tudo planejadinho, ó, a gente tem que fazer isso, tem que fazer... Cara, lançou o negócio, já começa, meu Deus, já começa a fugir tudo, já dá bafafá, tá sendo cancelado. Cara, mudou tudo. Já era na real, assim, não tem muito como planejar. Porque como a pauta é narrar o que tá acontecendo, tu tem que esperar o que tá acontecendo. Mas tem que ser meio que no timing. Então tem que ser enquanto tá acontecendo real. Mas a gente tinha alguns planos. Tipo, a gente sempre tentou fazer conteúdos um pouco mais abrangentes, não só da casa. Porque às vezes não tá acontecendo nada na casa. E aí tu não vai postar? Sim. Então vai postar. Então a gente trazia coisas da vida dela e tal, que os fãs, inclusive, gostavam muito. Mas realmente a Bárbara, assim, foi uma coisa que, por mais que a gente planejasse, tudo saía do roteiro e era mais um apaga-fogo e um incêndio enorme, que era a nossa vida, assim. Tipo, eu acho que eu acordava e já sabia. Hoje, apagaremos incêndio. Vocês topariam ir pro Big Brother? Tipo assim... Ai, jamais. Você... Não, deixa eu... Não, pera aí. Calma aí, vocês. Eu quero expor aqui um pensamento. Nem que valesse 10 milhões, lança o cenário primeiro, vai. Não? 10 milhões não, deixa eu pensar um valor maior, então. Eu quero... Não, chegou uma carta aqui agora na casa de vocês e parabéns, vocês estão participando do Big Brother 2023. A partir de quantos dias que vocês tinham pra organizar? Nada, ela foi... Eu só quero um dia, calma, Julia, um dia. Não, quantos dias vocês tiveram? 15, até 20? Menos? 10. Que ela sabia que a gente deve ter dado uns, 8? 8 dias. O dia que a gente soube que a Bárbara ia pro BBB e quando ela foi? É que assim, tu nunca tem certeza, tá? Eles, tipo assim, eles avisaram ela... É muito mais rápido do que eu imaginava. É muito. É assim, eles avisam ela assim, a gente vai passar na tua casa de manhã. Aí ela vai, ela tem 30 minutos pra... Sério? Cara, eles buscaram ela sábado às 7 da manhã em casa. Ei, acorda, a galera chegou, não tinha o quê? Não, mas é sério. Aí tu tem sábado de manhã, aí pedem pra ela fazer a mala em 30 minutos. Aí ela faz a mala em 30 minutos. Só que no momento... Não tem nenhuma ligação direita, ligação uma só. Não, que foi entender o que deu do namorado dela do áudio de 4 minutos. Mas pega o celular, recolhe, acabou. Eu não tô sabendo desse bafafado. Menino, foi um dos maiores. O namorado dela mandou um áudio de 4 minutos e ela não conseguiu escutar. E aí o BBB inteiro ela achou que ele tinha terminado com ela. E todo mundo achou que ele tinha terminado com ela no BBB. Vocês divulgaram o áudio? Não, mas a gente pediu pro Rick, não. A gente pediu pro Rick depois fazer um vídeo e explicar o que tinha no áudio, assim. E até ela ganhar o anjo dele aparecer, a gente ficava agoniado, pensando que a menina achava que ele tinha terminado e ele lá fazendo torcida, tudo. Mas a real não tem. E assim, eles não te dão certeza. Podem te buscar e ir pro hotel e tu tem chances ainda. Tem muita gente que isso acontece. Um dia, então. Um dia. Vamos botar um dia. Nem um dia. Tu tem que ficar esperando, é sério. E como deu o negócio do Covid... tinha chance das pessoas não entrarem. Sim. Então a gente teve que esperar ela ser anunciada. Eu preciso de um cenário hipotético aqui de um dia. Um dia. Um dia pra planejar. Tá bom, te ilude com um dia, vai. Vocês são convidados do BBB. A primeira pergunta é, vocês aceitariam? Não. Sim. Foi que tu tem o direito, né? Sim. Não. Aceitariam, Christian? Vamos, Christian. Aí tu foi no Big Brother, aí tu tem um dia pra se organizar. O que tu faz com esse um dia? Cara, vamos, meu? Eu ia 3, distribuir... 2... Eu ia distribuir áudio... Chamar alguém... Pra quê? Não, pra dizer como é que ia ter que agir, como é que ia ter que fazer. Eu já ia dar todas... tchau, tu ia dar instrução. Óbvio. Eu já ia chamar os caras e já ia começar... Mesmo. Cara, que dá tchau, que maneira dar abraço, fazer despedida. Não, mas tem que passar uma senha. Um usuário e uma senha, pelo menos, pelo amor de Deus. Não, isso sim. Tá aqui, ó, o documento com todos os usuários e senha. A gente entregar em mão. Mas esse é o teto, na verdade. Imagina se o cara passa todos os usuários e senhas tá na tua mão. O meu celular tá aqui, ó, pá, tudo aqui. E, cara, eu ia gravar áudio. Confesso que eu não sei se eu faria isso, tá? Eu ia ligar a câmera. Aqui tá meu celular, ninguém encosta nessa merda. Mas achei lindo, poético tu dizer meu celular tá aqui, porque eles pegam teu celular, anjo. Mas eu ia... Tem que dar o chip, sei lá, mas não dá. Eles pegam teu celular. Não fica com ninguém? Não, o celular da Bárbara ficou com eles lá. Eu não sei se eu daria meu celular. Eu tô falando sério? Não. Imagina quando ela abriu o WhatsApp. WhatsApp. Outro. Não, mas, cara, sério, eu ia pegar a câmera, ia ligar e ia sair falando. Tudo que me viesse na cabeça, assim, ó. Porque, cara, daí ia ficar gravado. Tobias, vem cá que eu preciso da tua casa, precisamos gravar podcast muito rápido. Não, mas assim, a gente, por exemplo, com ela, a gente sentou, né? Quando ela tudo era sempre hipótese, mas a gente ia trabalhando sobre a hipótese, né? Então a gente sentou com ela foi nos instruindo, até porque a gente tem que passar documentação de tipo, essa pessoa pode mexer com isso, é toda uma função. Mas tu pode fazer tudo isso e simplesmente não dá certo. Sim. Então a gente sentou com ela, conversou, né? A gente perguntou também a opinião dela sobre assuntos que poderiam virar polêmica, como ela, então às vezes até isso. Eu lembro que eu olhava esse vídeo, ela dizia que ela falaria X coisa, que ela faria tal coisa, então a gente, vamos nos posicionar assim, mesmo que às vezes eu não concordasse. Então... Tu sabe o que eu acho mais louco disso? É que vários assuntos que hoje talvez a pessoa não tenha opinião, né? Ou, tipo, tá em cima do muro, tu tem que criar. Tu tem que criar. Então, tipo assim, é bem isso aí. Tá, mas e se falar tal coisa? E aí? Tu vai ter que responder, né?
As pessoas que estão aqui fora têm que saber como tu responderia a um caso de surgir. Sabe? Pode ser, sei lá, caso político, pode ser religioso, pode ser de discriminação. Não pode ser, vai ser. Qualquer coisa vai surgir. Então, cara, tu tem que ter um posicionamento. Na vida real, a gente não, né? O Fábio sim, mas há muitas pessoas se omitem em relação a alguns assuntos, né? Por exemplo, política. Eu não gosto de falar muito de política, eu não entendo muito, então eu me omito. Começou a rolar a discussãozinha, cara, eu vou tomar mais uma cervejinha e vou ficar quieto, porque eu não... Mas aí agora, nesse caso, tu vai ter que dar inventa a tua opinião agora. Se tu sair de lá mudado, é outro 500. O pessoal não aceita muito essa coisa de não ter posicionamento. E até uma coisa que eu entendo, porque eu pessoalmente acho também. A gente sempre tem uma posição sobre tudo. Talvez a gente não tenha o conhecimento que a gente gostaria de ter, mas tu tem uma opinião sobre as coisas. Tu talvez tenha medo, talvez, enfim. Mas, eu sou diferente, todo mundo é muito diferente. Mas, às vezes, uma pessoa que tem essa coisa de, eu não tenho opinião sobre tudo, o povo não aceita muito. Não aceita. Tipo, e tá tudo bem, de certa forma, porque tu foi pra um programa a nível nacional e pra ser julgado. É exatamente isso, Big Brother. É tu ser julgado pra ver se tu ganha 1,5 milhão ou não. Mas e por isso que tu não iria? É o júri popular. Eu não teria muito saco, não, meu filho, de ficar. Tipo assim, hoje eu prezo por um conforto, eu gosto do que eu faço, eu gosto de gente. Aí tu imagina... Chega lá, eu adoro gente, adoro gente. Gosta de gente, mas tu não gosta de brasilidades? Tem o Big Brother Brasil com isso, meu filho. Tu ia estar em contato com pessoas de várias culturas e coisas. Super legal, quando tem os 20. Aí fica aquelas últimas 2 semanas que tem chato. Tu e mais 3 que não aguenta mais. Por isso que eles aceleram o final. Tu não aguenta mais. Acabou. Já para pensar, tu querer botar uma musiquinha e não ter? Não dá. Não tem como. Tomar banho, gente. Pelo amor de Deus, tomar banho. Uma higiene básica. Tem algumas coisinhas ali que é complicado. Não, vou parar. Se for por isso, eu vou pra Largados e Pelados. Mas eu acho que o pior pra mim lá dentro é o jogo psicológico. Claro. Tipo assim, as coisas físicas tu vai contornando, muita coisa tu vai se adaptando. Tem gente que se adapta melhor, outras pessoas não tanto. Mas agora o joguinho psicológico tá sempre, sabe? O Big Brother é feito pra te colocar em rixa, sempre dividindo em 2. Tu entra na casa, são 2 grupos, né? E eu acho que como é talvez... que é o nome? Pipocas e camarote. Isso. Então já divide. Chegou na casa, são 2 quartos, já divide, sabe? Sempre. E eu acho que tu ser pipoca é uma coisa bem complicada, porque o camarote já tem fãs, já é conhecido, então às vezes até tu não concordar com um camarote é meio problemático, assim, porque tu fica pensando... As pessoas ficam receosas, Exato, então, e é muito doido, porque o que tu conhece do camarote é lá fora, e a partir do momento em que vai ser exposto 24 horas, já não é mais uma verdade, entendeu? Então, eu sempre achei... eu não iria, não. Até porque, cara, ficar... Sei lá, o tempo... Tem o ócio também, porque não pode levar nenhum livro, né? Eu não sei, eu não sou uma pessoa que não sei... Tipo assim, eu acho legal não fazer nada, mas não por muito tempo. E tu acha que as pessoas... Tu tocou num ponto ali interessante, assim. A pessoa é uma aqui fora, e daí quando ela entra lá, a gente realmente conhece. Então, por exemplo, os camarotes têm uma visão, uma imagem, entra lá, a gente muitas vezes vê outra, e daí as pessoas ficam, mas eu via lá, agora ela tá sendo pressionada lá dentro, quando na verdade, na minha visão, a pessoa é quando ela tá lá dentro. Porque fora é muito manipulável a imagem da pessoa, certeza. Tudo que ela transmite, o que ela passa. A partir do momento tudo que manipulado. 24 horas. Agora, quando tu tá lá, cai a máscara. Aqui, eu então, acho... vai ficar 1h30 gravando, eu já tô preocupado 1h30. Imagina se tivesse que ficar preocupado 24 horas. Chega uma hora que tu liga o foda-se e fala o que quiser. Até porque tem situações, na verdade, que não são naturais, mas que são forçadas pra existir problemáticas. Sim. Então, isso é um pouco... estressante, assim, em que todo momento tu tá sendo forçado a ter um problema e a acontecer alguma coisa. Então, sei lá, eu realmente não iria. Mas também tem uma coisa, eu não acho que a pessoa que tá lá é realmente a verdade dela. Porque na vida em si, a vida não funciona dessa forma. Tu não tem uma não comunicação, tu não tem só aquelas exatas pessoas pra conviver, tu não tem, tipo, uma prova quinta-feira pra ver se tu, sabe, sai da vida ou não, tipo, né? Não é tipo o show de Truman, que as pessoas... Inclusive, eu amo esse filme. Que as pessoas vivem... Fica de dica de filme, quem não olhou ainda, clássico. Eu amo esse filme. Show de Truman. Não é o show de Truman que ele acha que é a vida real e todo mundo imita, entendeu? Não, tipo, tu sabe que... E mesmo assim, tem algumas coisas que tu tem que ser muito resistente. E tu sabe que tu tá sendo julgado pelos outros. E querendo na tua vida. É que nem tu, vai pro meio da rua. Mesmo que tenha 20 pessoas, tu te importa que essas 20 pessoas pensam. Pois é. E aí tu tocou no outro ponto também, assim, né? Que
tu sabe que vai ser julgado, se tu sabe que vai ser julgado, tu não é tão natural assim, né? Não dá, Não. Tu já que nem tu falou, tá, tudo bem, de repente, depois de muito tempo lá dentro, vai escapar coisas que talvez tu estaria podando no início. Mas também acontece que é muito E eu acho que tu lida com uma frustração, assim, porque, querendo ou não, se tu sabe que tu tá sendo julgado e mesmo assim tu vai, tu acha que tu é bom, né? Tu acha que tu é uma pessoa maravilhosa, tu acha que é uma pessoa, nossa, eu vou ganhar, Vou lidar sério, bem com esse negócio aí. Nossa, vou arrasar. Eu mereço 1 milhão. E aí eu acho que 1 quando milhão, tu não, te dá... É 1,5 milhão, mas, né? Mas eu acho que quando tu te dá conta e tem situações, tu vê que, opa, eu não sou tão assim. Eu acho que deve ser uma experiência, né, maravilhosa, no sentido de autoconhecimento, mas é super vulnerável porque tu tá exposto literalmente ao Brasil inteiro. Tá, e a gente tava falando de assuntos antes que vocês, tipo assim, a política e tal, a gente tem que estar mais ou menos preparado e vocês aqui fora têm que saber mais ou menos o que a Bárbara pensa pra vocês conseguirem lidar com isso. Mas tem coisas que acontecem que vocês vão ter que lidar na hora, né? É isso. É a tal das crises, né? Tipo assim, aconteceu uma crise e agora a gente vai ter que resolver isso aí. Isso aí, muitas coisas. Tá. E não tem muita regra. alguma que teve uma muito forte, assim, que vocês tiveram que lidar? Teve. Uma só. A fala problemática, né? Tivemos uma fala problemática. Uma fala problemática. Tivemos uma fala problemática. E isso é bem difícil de explicar, mas eu acho que a maioria das pessoas até que vão nos escutar ou ver são gaúchas. E gaúchos têm alguns termos bem complicados e delicados, mas que está no nosso cotidiano. E como eu digo por estar, não está correto. Realmente, a gente tem que ter atenção. Mas é muito complicado nesse sentido, porque as pessoas, quando reproduzem as falas, não sabem, não têm consciência da real histórico dessa fala. Então, isso foi bem difícil, porque aconteceu uma fala dessas e foi a maior crise que a gente teve. E, realmente, quando aconteceu, não tinha o que fazer. Eu olhei e falei, realmente está errado, que grande merda, desculpa a palavra, mas é verdade. E não tem muito o que fazer. É tipo... Tu tem que pedir desculpa por uma pessoa, inclusive ela pediu desculpa, né? Ela não terminou de falar a frase e ela pediu desculpa, mas a gente teve que lidar e a partir daquele momento a gente já sabia. A Bárbara teve várias crises, desde quando ela foi anunciada, que ela nem tinha entrado na casa, até... Enfim, toda semana acho que era uma crise. A gente só viveu o quê? Uma semana deles de favoritismo. A Bárbara teve... Só quando ela ganhou a prova. Quando teve a prova, nossa, a Bárbara foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas depois, assim, então a gente enfrentou várias crises. Mas essa da fala problemática, que inclusive não vou reproduzir aqui, porque eu não concordo com a fala, enfim. Mas acho que é uma coisa que todo mundo talvez se pegou um pouco dizendo quantas vezes eu já reproduzi essa fala e não soube. Então, essa ali a gente foi a maior e a gente pensou, tá, agora foi. Eu até, inclusive, estava assistindo, era de madrugada. E aí, olha só, ainda pensei, vou dormir, porque não tá acontecendo nada. E aí veio aquela fala. Quando ela terminou aquela fala, sabe quando tu fala, eu vou abrir o Twitter? E daí, quando eu abri o Twitter, tipo, ela tinha recém falado. Aí, o nosso grupo no WhatsApp. Tá tudo lá. Nosso grupo no WhatsApp. Você trabalha na internet, olha que fantástico. Aí, pra vocês verem como foi, gente, liguei chorando pro Denis e falei, cara, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. E de madrugada, e eu comecei a ligar pra pessoas que podiam me ajudar, como a gente... tentar, não é nem gente defender, porque não tem defesa, mas, sei lá, tentar explorar isso no sentido de, tipo, vamos conversar sobre isso. Talvez é isso que precisa acontecer. Mas não teve jeito, foi bem difícil. E ficou, né? E aí depois... Que altura do programa já era isso? Acho que isso aconteceu... 3 semanas. A Bárbara saiu na 4ª semana. Ela foi a 4ª eliminada. Então, deve ter sido na 3ª, assim. Que aí, realmente, ficou bem difícil, porque aconteceu na 3ª e aí ela foi pro paredão. E aí, teve aquele negócio da Natália, da baldada na cabeça. Aí, menina, aí... Eu imagino quão difícil é lidar com crise. E por isso que a gente vai criar um joguinho aqui, o jogo das crises. O Fábio preparou um jogo. Eu já preparei um jogo aqui. Eu tenho cartas na minha mão. São 4 cartas, 1, 2, 3, 4. E eu anotei 4 crises aqui. Aí, então, tu vai ter que tirar uma... Tu já tava lendo as crises, Júlia? Não, menino, não. Tu vai tirar uma carta, o Christian vai tirar uma carta, na verdade, pra não roubar. E aí, dependendo da crise... A minha moral tá ótima. Não, tu vai ter que lidar com a crise, independente da crise que tiver aqui. Vamos lá, ó. Cartinha 2. Cartinha 2. E aí, está escrito assim. Rolou uma super festa, a bebedora foi forte. A Bá começou a discutir com outro BBB e fala que odeia o Brasil, que assim que sair de casa vai pegar e mais vai morar na Califórnia. Rolou uma crise aí, eu acho. Não é uma crise? É uma crise. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente resolve isso aí? É foda, né? Porque ela tá no Big Brother Brasil. Como é que vocês lidariam com isso? Como é que lida com isso? Cara, tem que narrar, mas eu acho que tem que expor. A gente conhecendo ela não falaria isso, porque ela adora, inclusive, pagode, enfim, ela é bem... Tá. Mas ela falou. Mas ela falou, Júlia. Tá, ela falou. Vamos supor que ela falou.
eu tentaria mostrar por que ela teve essa fala. Quais são as coisas das quais ela realmente não gosta e por que ela disse isso. Usar o Insta pra isso. Não, o Twitter, principalmente. O Twitter é que mais a gente rápido. Cara, é que tem umas... ponto importante, tá? Tem regras. Isso, e eu posso falar isso, né? Não vou... Porque tem coisas, gente, que eu não posso falar. Realmente não posso falar. Né? Existe contrato de sigilo, enfim. Mas existem regras para as equipes que tu não pode se posicionar. Então, se a Bárbara não pedir desculpa, isso é muito doido, porque ela tinha que ir no confessionário e dizer, estou pedindo desculpas, ou pedir para a equipe... Aí tu pode se pronunciar, fazer uma declaração. Caramba, sério isso? Sim. Cara. Eu não sabia disso. Sim, é sério. Então, teve vários participantes, inclusive, que fizeram o pronunciamento e depois pediram pra gente apagar, porque não foi de verdade... Não foi... Pra te ver como a gente tinha que realmente narrar o que acontecia. Quem fiscaliza isso? E eles têm uma equipe pra fiscalizar isso. Eles do BBB. Do BBB. E aí eles te falam, entendeu? Então tinha várias os regras. admins do Tipo, BBB, se tu falar assim, Sim. a Bárbara pediu desculpa e não pediu. Tem os Não, se eu admins fizer... do boninho. Não isso. Os Mas se eu boninho fizer... news. Às vezes tu faz uma declaração, um pronunciamento, quando é uma coisa muito mais séria. Sim. Teve vários, porque teve várias polêmicas nesse BBB. Mas quando a pessoa não pedia... Então, por exemplo, a Bárbara, ela acabou que algumas das vezes ela entrou no confessionário e pediu. Aí, ok, a gente pode fazer isso. Se a Bárbara não tiver essa atitude, é que nem torcida. Tu não podia declarar torcida. Tipo assim, a Bárbara era muito amiga da Laís. Fato. Mas se a Bárbara, num paredão, não declarasse, tipo assim, vamos fazer mutirão, equipe, vamos fazer um mutirão. Tem regras por trás. Tem, não pode fazer. Eu duvido que as equipes não faziam. Fazia. Mas- Corre esse risco, tu faz e depois eles mandam tu apagar. Mas não tinha... Tem muito lance do Big Brother, do participante lá dentro, ele não sabe como é que tá aqui fora. Não, mas eles Daí avisaram ele fala essas assim, regras. votem em tal pessoa. Aí depois tu vai olhar que a equipe tá mandando votar no outro. Sim, mas foi um problema que a gente passou também, porque a gente fez no paredão dela, ela só teve um paredão, e nesse paredão dela a gente seguiu o que ela faria. Só que a equipe do outro participante que estava no paredão com ela não fez a mesma coisa. Fez ao contrário do que a participante. E aí a gente ficou um pouco irritado com essa situação. E aí depois a gente mudou. Tanto que muita gente nos julgou. Vocês mudaram e tal. A gente falou, não, cara, a gente estava seguindo as regras. E então acontecia isso. Mas eu entendo, porque pensa já ter uma participante em todas as redes sociais é super difícil. Tu imagina todos os participantes, tu cuidar de todas as redes sociais. Então, tinha regras. E por isso, tipo, tem número de postagens no Instagram por hora, número de tempo de vídeo. Tu tá brincando? Eu não Sim, sabia tem dessas tudo coisas. isso. Na Isso verdade... tá tudo em, tipo, um contrato. Sim, a que gente vocês tem essas regras, a gente recebem e tem que recebe. cumprir. E tem que cumprir. Então, às vezes, isso até as pessoas tinham... E eu acho, de certa forma, é pra tentar limitar essas fake news e tudo, porque é bem difícil. Mas, às vezes, isso te limita um pouco. Bah. Mas são regras. Só, às vezes, é difícil, porque quando a tua equipe vai crescendo, vai vindo mais gente, tu ter essa abordagem, tudo, mas tem regras. E, às vezes, até o público mesmo, os fãs reclamavam muito com a gente. Porque vocês não fizeram isso? Porque não pode. Tipo, são regras. A gente recebeu as regras. Então, várias coisas não podia fazer. Inclusive, tu fazer um pronunciamento, alguma coisa que ela não declarou lá dentro. Então, tipo, principalmente em questão de paredão, torcida, ou que nem exatamente isso. Acontece uma polêmica e a pessoa não fez, não pode fazer um pronunciamento, por exemplo, se passando, tipo assim... nós da equipe da Bárbara sentimos muito pelo ocorrido e Não acreditamos que a Bárbara também sentiria. Não pode. Se a Bárbara não pediu desculpa, se a Bárbara não fez isso, não pode. Entendi. Olha só. Porque tu tá Eu tomando... desconhecia essas eu já regras acho mais, Então, mais se a práticas. Bárbara assim. falou isso aqui, que vai morar na Califórnia... eu não posso pegar Vocês, e dizer... não podem vocês podem dizer. fazer uma imagenzinha ela dela tava- pegando as malas pra Califórnia, mas não pode ser o contrário. Então, mas eu vou fazer aquela, sabe a música do Amor, eu vou pra Califórnia? Pois é. Não, a gente teria que narrar, obviamente, e tentar contar, porque aí dá pra fazer até uns fatos mais curiosos. Mas, gente, tem coisa que a gente erra, a gente fala de forma errada e tem que lidar com as consequências. E a equipe que lute, porque vamos ter que lidar, entendeu? Tinha muita coisa que a gente falou, errou, ruim, vamos... E aí? Como a gente vai lidar Sim. com isso? A quantidade de coisa errada que a gente deve falar durante o dia. Cara, errada, mas é que, na verdade, o errado tem o errado geral, tem coisas que são erradas e tem coisas que são certas. Mas tem coisas que são erradas pra mim e não são erradas pro Christian. É que tudo aquilo que infere direitos humanos é um pouco problemático. Sim. Mas eu acho que tu tem que ponderar um respeito, assim. Sim. Só que tem coisas que a gente faz em atos falhos, é verdade. Muita gente ali teve questões problemáticas, de diversos âmbitos. Mas é isso, então não teria muito o que eu fazer, não.
A gente vai narrar, vai tentar explicar, talvez, por que ela tem essa raiva e tal, mas é aceitar no osso mesmo, tipo, tá, o jogo das crises foi sensacional, só porque agora... Quer tirar mais uma? Acho que a gente podia tirar mais uma carta. Tu quer lidar com mais uma crise, Júlia? Vamos. Já que nós estamos pegando esse ponto... Vamos pegar mais uma crise. Eu gostei. Número 4. O 4. Esse aqui é muito legal. Pega essa. Apareceu um ex da Bá e falou um monte de coisas que talvez sejam mentira. Talvez, porque talvez vocês não saibam se é verdade ou mentira, né? Mas ele falou um monte de coisa. Mas como faz muito tempo, vocês não sabem. Aliás, não sabem nem se ele foi um ex mesmo. E aí? O que faz? Esse é o pronunciamento. A gente não sabe se é ex e não sabe se é verdade. Aí vocês não podem falar? Vocês jogam com a dúvida. Claro. Não vou Tá, mas afirmar. aí no Twitter, a galera toda jogando e trazendo Aí a gente se pronuncia assim. assim. Tipo, gente, a gente não sabe se é verdade, a Bárbara tá lá dentro, não tem como responder por isso, não vai ser a gente que vai responder. Não temos esse histórico, tipo, obviamente a gente tinha família junto, a gente talvez iria questionar a família, mas a família talvez também não saberia. Então a gente ia lidar, cara, essa é a real. Estamos... Tipo, não tem muito como mentir, porque tem o Brasil... Gente, sério, tem o Brasil inteiro te vendo e catando as coisas. Inclusive, às vezes, fake news. Então não tem muito como mentir, não, tipo... Por exemplo, quando deu o negócio dos fakes dela, que foi o primeiro cancelamento mesmo, a gente teve que ir atrás, inclusive do processo. Ela tinha um processo, né, com o Google para pagar essas contas, porque eram fakes. Isso foi em 2010 e foi constatado que eram mesmo. Não foi apagado, ela tinha mais de 500 contas fakes, inclusive aquela que deu a problemática. E, cara, mesmo assim, tem gente que duvida. Então, assim, tu também não tem como muito... Nossa, a gente queria muitas coisas, provar por A mais B, só que... Quando tem gente que não quer. Tem gente que quer a polêmica, é sério. Inclusive, teve uma entrevista que eu dei, Denis é prova, fiquei traumatizada com aquele negócio, que tudo que eu falei na entrevista, o cara pegou e falou o contrário. Foi distorcido? Sim, foi. E tipo, aguenta aí. Isso durante o BBB ou antes? Sim, na verdade, quando ela foi anunciada. E aí, no Twitter tem um negócio chamado Space, né? Que é tipo isso aqui que a gente tá fazendo, só que no Twitter. E aí, ao vivo. E aí, eu entrei, porque um ADM nosso, o primeiro ADM nosso que não era combinado, o Bruno, que eu chamei, maravilhoso, inclusive, o Bruno é perfeito, chegou e disse, a gente tem que subir no Space, tá todo mundo subindo. E era um Space super grande, assim, tinha, tipo, jornalista, tinha gente famosa e tal. E aí, eu subi, só que o Bruno não conhecia nada da Bárbara. E ela não tinha entrado na casa ainda, ela foi só anunciada. E aí, quem entrou fui eu. E assim, honestamente, é o primeiro momento. Eu não sou muito de abrir minha vida e tal. Primeiro, por isso que estou nervosa, galera. Mas eu entrei. E aí começaram a me perguntar, só que era assim, tipo... Tá, mas a Bárbara tem que opinião política. Aí eu dizia, X coisa. Não, mas daí... Tá, mas a Bárbara tal coisa. Aí voltava. E a opinião política? E não sei o que... Tipo, o tempo todo. E aí eu tentava, né? Porque tem coisas que eu também não sei. E tem coisas que a Bárbara não sabe. Ela realmente não sabe como ela se sente sobre. Ela não quer falar. Sim. E aí, tipo... Não, mas tal coisa. E enquanto eu não respondia, no que eu não respondi, o cara fez uma volta, assim. Que eu lembro que eu saí suando, eu fiquei mal, eu fiquei me sentindo muito mal. Sim, quando eu vi aquela reportagem, o cara me... Nossa... Aí eu mandei para um amigo meu, que era jornalista, e falei, cara, vê quem é esse cara. Ele falou, não, ele é super sensacionalista mesmo, no jornalismo ele não tem muito o quê, assim. E aí tinha até, o Denis estava do meu lado escutando, mas tinha outros ADMs. Eu falei, cara, vocês escutaram o que eu falei, né? Eles deram risada. E como eles já eram ADMs mais experientes, o Bruno e o Du falaram, bem-vinda, é assim que vai ser o programa inteiro. E realmente é assim. Teve uma amostra ali, antes mesmo de começar o programa. Só é foda, né? Botam teu nome, da Bárbara, tudo, assim, tipo, sim, sensacionalista real, assim. Real. Tipo, amiga entrega a Bárbara, tipo... Aí, cara, tá exato. E olha só, isso é uma coisa que eu penso, assim, porque, tipo, tu não teve preparação pra isso. Não. Né? Tu não teve uma preparação pra lidar com esse tipo de pressão, de pronunciamento, de saber jogar, né? Porque, tipo assim, quem é político, quem tá sempre ali... Os caras têm todo até os camarotes, eu acho, uma preparação, né? Pra lidar com uma certa pressão, pra saber, sabe, desviar do debate, tu respirar... Tu não teve preparação nenhuma. Não. Aí tu cai lá e vem esses caras, jornalistas e coisa em cima que estão acostumados com isso. Deve ser foda. E é bem doido, porque daí tu começa até a ser um pouco mais empático com a galera famosa, assim. Porque não é, tu disse, e nem é a realidade, mas as pessoas forçam pra ser, porque elas vão ganhar com isso. Então, sim, cara, às vezes de colocar palavras na tua boca, de distorcer o que tu falou, isso é super sério. E as pessoas fazem sem responsabilidade nenhuma, usam teu nome. Foi isso que aconteceu, inclusive. Foi bem ruim, eu fiquei traumatizada. Mas depois que eu contei pra Bá, ela até riu e ela disse, eu sabia que isso ia acontecer, sabe? Tipo, ele sabia que isso ia acontecer. Então, é bem ruim.
Mas não tem muito, tipo, tu não tem muito o que provar, sabe? É tipo dizer a real, exatamente isso. Não, a gente não sabe se ele é namorado dela, já foi namorado. Não temos esse conhecimento e não temos conhecimento sobre essas coisas. Esperar a Bárbara sair pra opinar sobre, entendeu? Tem uma coisa que tu falou mais no início ali, que tu cuidou da identidade visual. Isso. Né? O que tu fez, pode contar um pouquinho como é que tu definiu algumas coisas, mas eu também queria saber, assim, o quão importante é ter uma identidade visual. Será que é importante? Será que não? Os BBBs, na maioria, entra com uma identidade ou meio que não? Então, na verdade, antigamente, quando a gente assistia Big Brother, as pessoas não tinham essa preparação. Hoje, tu tem que ter essa preparação, porque é as redes sociais, muitas vezes, que vão definir também a tua trajetória. Tem muitos cases aí que a gente vê que as redes sociais ajudaram muito. Um deles é a Juliette, talvez o maior, que a Juliette era super... no início meio injustiçada, assim, na edição. E a própria equipe começou a contar a Juliette de verdade. E a Juliette deu uma reviravolta pelas redes sociais e começou a crescer. E Juliette é hoje o que é, né? Então, é uma equipe... A segunda Anitta brasileira. A segunda Anitta brasileira. Então, é muito importante, sabe? É tanto que a gente teve um caso de uma participante que ela não tinha isso. Ela não teve esse preparo, ela não tinha uma equipe, ela não tinha... A galera começou a se voluntariar, porque, cara, tu precisa narrar. Muitas vezes... Tirando a gente que tava 24/7 assistindo, tu não tá assistindo. E é as redes sociais que vão te contar. Então, é super importante tu ter o pronunciamento oficial daquele participante. Mas é importante também porque, na verdade, a gente queria contar a história da Bá através da identidade visual. Então, eu apresentei para ela a identidade, antes dela entrar. E a Bá foi uma pessoa que ela era famosinha, como a gente chama na época, no Orkut, pelos fakes, ali em 2000. E a gente quis contar essa história, porque muitas pessoas, quando viram ela, lembraram. Eu fui uma pessoa que, antes de ser amiga da Bárbara, eu lembrava da Bárbara pelo Orkut nos fakes, assim. Caramba. Ela era muito, muito famosinha. As pessoas usavam as fotos dela e se passavam por ela. Inclusive, né? Isso com ela mais nova. Mais nova. Ela estava ali no Pio 12, enfim. E aí ela... E a gente quis contar um pouco essa história. Então, a identidade visual dela tem referências dos anos 90... que foi uma coisa que ela também tem muito forte, ela gosta das cores e tal, mas a gente quis dar a introdução dos anos 2000. Então, ali, né, a gente usava referências tipo Windows XP, a fonte mais Moody Vaporwave, assim, pra contar essa história. Então, usava todas essas fontes pra trazer essa referência da Bárbara, que isso faz parte da história dela. E também para as pessoas se conectarem, porque quando as pessoas viam ela, hoje a gente deu uma olhada que o grande público que vê BBB é aquela galera lá do Orkut, do fake, então... olhar e dizer, eu sei de onde ela é. E aquilo te trazer, querendo ou não, até uma sensação... É a galera que hoje tem 30 a 40 anos. Não, menos. Menos que isso? Eu tenho 25. Orkut? Dos 25 aos 30. Fake, eu tinha 10 anos. Entendi. Dos 25 aos 30, verdade. Então, até um pouco mais novo, enfim. E aí, a gente quis trazer essa referência até pra trazer uma sensação um pouco nostálgica, sabe? E a nostalgia traz essa conexão, então, de tu olhar. Então, a gente seguia muito essa identidade visual. E era bem forte mesmo, a gente realmente seguia essa ideia. Muita gente gostava, tinha gente que sentia que às vezes tinha que ser um pouco mais forte, mas a gente queria seguir essa história da Bárbara. Conseguiram manter até o final. Sim, eu consegui manter até o final. Eu era a única pessoa que fazia as partes visuais, então eu era bem chata com isso, eu tinha bastante dificuldade de delegar. Hoje, se for no Instagram da Bá, vai encontrar posts com referências... Se tu for lá embaixo, né? Hoje tá as fotos dela, mas se tu for lá embaixo, tu vai ver todos os posts. E eu era super preocupada com o feed styling, então, tipo, eu subia, eu cuidava, a gente ia postar uma foto, tinha que ter não podia editar muita foto. Na verdade, não podia. Então, tu tinha que cuidar. Então, eu cuidava muito do feed dela. Se ficava, né? Eu era bem específica, assim, com isso, pra que fortalecesse. Muita gente gostava, assim. Mas, realmente, era uma coisa um pouco mais alternativa. Não era uma coisa tradicional. Se tu olhava os outros participantes, eram mais tradicionais. Inclusive, depois, tá? Quando a Bárbara saiu, teve cópias. Tanto que nos procuraram pra gente fazer. Foi plagiada. Teve gente que nos procurou pra fazer parte da equipe. Isso significa mas também que foi um bom trabalho. Foi ótimo. Teve gente que aí mudou a paleta de cores, entendeu? Mudou, era bem diferente. Então, fizemos um bom trabalho. No início, eu sei, assim, a gente fez um bom trabalho. A gente se preocupou muito com isso também. Como a gente ia contar, então a gente fazia coisas engraçadas, a gente fazia carrossel de vídeo. A gente sempre estava preocupado em como a gente ia fazer diferente, assim. Então, isso a gente... Aqui fora, a gente se preocupou bastante e fez. Pra mim, eu ia falar que pra mim, assim, Instagram e Twitter, né? A gente começou falando também que tem muita diferença entre os dois. Não é só isso, né, gente? Tem Telegram, tem Facebook. Isso, tá. Grupo de WhatsApp. Várias vezes, mas que nem a gente falou assim, o Twitter é diferente porque é lá que, digamos, o BBB acontece ali,
por outro lado, a gente vê, tem bem menos brasileiros no Twitter do que no Instagram, né? Bem menos, é uma rede muito mais enxuta de usuários ativos. Mas tu vê a força que tem, né? E eu vejo esse trabalho assim, ó. No Instagram tu consegue contar a narrativa. Vocês provavelmente conseguiram no Instagram criar uma imagem dela, manter o que ela já tinha, trazer as pessoas pra perto e tal. Agora no Twitter é uma coisa muito louca, assim, ó. Tu não consegue muito criar uma narrativa. Cara, tu vai mantendo e vai respondendo e criando isso que a gente tava falando antes. Até porque a Bárbara não tinha Twitter. Então a gente teve que criar um Twitter pra ela, onde então era zerado, e o Twitter da Bárbara foi criado com a gente ali. E aí, quando já tinha os fakes, o que as pessoas tinham da Bárbara no Twitter eram os fakes. Então, foi bem complicado. Os fakes eram maiores do que a conta oficial. Porque não eram mais antigos, né? Sim. Então, trazia certo sei lá, uma verdade sobre aquilo. Tipo, a gente tava criando uma conta do zero. E essa conta aqui? Só que aí, tu botava a Bárbara, tinha 20 perfis, sabe? E aí, até depois ela falou no programa que ela disse, eu não tinha Twitter. E aí ela contou que tinha fakes, aí a galera começou a entender. Mas a gente teve que fazer uma postagem e aí, assim, o Twitter, ele não é tão visual, né? Ele é mais texto, ele é mais, enfim. E já o Instagram não. Então, a gente foi aprendendo que a gente tinha que mudar essa comunicação. Sim. Então, tipo, no Twitter a gente fazia uma thread e no Instagram a gente fazia um carrossel, que aí as pessoas eram mais visuais. Então, não adiantava botar muito texto. Então, a gente sempre tinha que se preocupar em como isso ia atingir, sabe? Então, a gente foi aprendendo também aos poucos. E aí, então, o Twitter... Só que o Twitter, ele tem uma potência de viralizar que é absurda. Ele realmente acontece em real time, assim. O Instagram demora um pouco. A gente notava isso. Demorava pra chegar lá. Twitter, não. Eu acabei de falar isso aqui, entendeu? Porque as pessoas... É isso o Twitter. O Twitter é dessa forma. O Instagram, tu acaba pensando um pouco mais. Tu estrutura um pouco mais. Não, o Twitter não. Tipo, foda-se, eu vou falar desse jeito e deu. E aí, aquilo vai aumentando. A maior mentira do mundo tem 140 caracteres. Anota essa frase aqui que a gente pode postar amanhã. Eu ia puxar outra. Tu falou um monte de vezes a gente. A gente quantos? Quantos tinham na equipe? No final, a gente ficou tirando os agregados, tipo, assim, que a galera, os namorados e etc, que ajudam, né, e tal. A galera não tá vendo, mas a gente tem uma plateia aqui gigante nos assistindo hoje. E aí, a gente, no final, tava já entre uns 15. Na verdade é mais, tá? Na verdade é mais, porque quando cada grupo de WhatsApp, tu tem que ter... Cada grupo de WhatsApp tinha, por exemplo, 4 pessoas que era de fã-clube, galera que se voluntaria pra ajudar a cuidar. E a gente tinha uns 3, então já dava mais 12. Tinha gente de Telegram, mas em quem organizava, assim, a oficial, a gente já tava nos 15. Porque aí tem a galera do monitoramento, tem a galera advogado, tem a família que ajuda, tem a galera do TikTok. Porque aí que tá, né, gente? Ainda entrou o TikTok nessa. Então, a gente tinha mais uma rede. A gente já falou de 16 plataformas diferentes aqui. E que é mais uma comunicação. Então, tipo... tinha YouTube também. Enfim, tem várias coisas que tu tem que manejar. Então, mas a gente mais ou menos se comunicava em 15. Começaram Meu WhatsApp era um inferno, 3, porque... você falou? Sim, começamos eu, a Fê, a Márcia e a Kathleen, 4. E aí depois foi expandindo. Aí foi vindo, e aí a gente tinha que trabalhar tudo isso. E, assim, não é só redes sociais, né? Tem a mídia, tem a parte de cuidar da vida dela, então, os interesses, a parte financeira... Tu continua tendo as tuas contas, tu continua... Começa a chegar, por exemplo, muito provavelmente vai vindo muita marca querendo parceria, contrato. Isso mesmo. E aí vocês têm a liberdade para negociar essas coisas? Então, é isso que a gente estava falando, por exemplo, da pessoa autorizar, né? Porque tu tem que autorizar alguém a falar por ti e assinar por ti. Sim. E existe essa pessoa. E aí tu autoriza essa pessoa... Oficialmente. Oficialmente. No cartório e... Oficialmente. Então, existe toda essa questão, assim, de não só redes sociais. É de vida, de tudo, né? Cristian, tu ia fazer isso comigo, Cristian? Ia ser eu essa pessoa? Não sei. Me dá teu Insta aqui. Não. Eu já brinquei com teu Insta, eu fiz um bom trabalho. Hã? Eu já fiz um bom trabalho com teu Instagram de vez em quando. Eu ia te dar a senha do meu Instagram, mas procuração aí é demais. Procuração é foda. Tá ferrado. E depois você precisar, porque não dava pra fazer nada. Nada. Tá, mas aí tu te defende sozinho, lindo. Eu acredito que também... Cara, isso é muito ralado, né? Porque, assim, tu vai tomar conta da vida da pessoa. Aí, digamos assim, a Bá saiu com 4 semanas. Então... Tá, tu tem um mês ali que já é muito tempo. Um pouco mais também, né? Porque existe aqueles dias de preparação que tu vai tentando, tu não tem certeza, mas tu vai te moldando pra ver se vai dar. Tá, não, mas eu digo assim, ela tá lá 4 semanas, daí saiu. Beleza, um mês ali dentro.
Mas aí tu pega os caras que ficaram 3 meses lá dentro. Cara, eu é acho muito um surto. tempo, É 3 muito meses. Vocês não têm Então, noção. 3 meses sem o cara comandar nada na vida dele aqui fora e as pessoas aqui fora tendo que tomar decisões por ele em todas essas áreas Eu que a acho Júlia muito falou. doido. Eu acho que se a Bárbara tivesse ficado 3 meses, eu ia surtar, porque 1 mês foi bem... Cara, pra mim, foi 1 mês que parece que passou 1 ano. Porque tu fica tão ser muito imerso intenso. naquilo, mas tu tem a tua vida também, que fica bem de lado. Bem de lado. Mas aquilo é tão difícil e, ao mesmo tempo, tu não responde por ti, tu responde por uma pessoa, e isso é bem limitador, mas, ao mesmo tempo, tu tem que fazer. Então, foi um mês que parece pra mim, foi 1 ano. Como é que era a tua rotina? Conta um pouquinho da tua rotina. Coitado. Falou que era isso eu 24/7, tenho- né? eu tenho Então, curiosidade. eu fazia... claro, depois a gente se dividia em turnos. Só que como eu fazia a parte visual, era só eu que fazia, então era tipo assim. Mas a gente tentava fazer turnos depois. Então, tinha gente da madrugada, tinha gente da manhã, tinha gente de tarde, tinha gente de noite. Nunca não tinha ninguém olhando. E depois teve até... Foi meu irmão, ele ficava gravando as câmeras e tal, pra gente ter algumas imagens. E... A minha rotina era dormir quando a Bárbara dormia e acordar quando a Bárbara ia ter o raio-x. Então, às vezes, a Bárbara dormia 4 horas, sim. Quando eu tava muito cansada, a gente se revezava. E eu pedia, se acontecer alguma coisa importante, que a gente vai ter que fazer um post ou algo visual, me liguem. Então, era assim que a gente funcionava. O telefone vivia, não vivia. A única vez que a gente saiu nesse período, teve uma prova do Anjo, a gente foi sair pra almoçar. Eu, tá, vai dar. Aí tinha uma prova do Anjo, ela quase ganhou, aí precisava subir um post, foi um entendeu. Aí eu falei, tá, não vai dar. Não vou mais Não almoçar, dá, chega. A gente não saiu. A gente realmente... Tá. Eu não saía. Quando tu tava ligado ali, era assim, tipo assim, tu tava o tempo todo. Sim. O estar ligada pra ti é estar ali olhando. Sim, o na programa. frente da televisão, fazendo. E Tu sim, eu ali, tinha um outro... notezinho no colo. Isso, eu e tinha outros olhando. clientes, e aí eles também foram super compreensivos, e era assim. E às vezes, se eu tava em algum cliente que era uma coisa muito urgente acontecia, eu tinha que pedir desculpa e dizer, cara, Caramba. preciso fazer isso Precisa aqui. resolver. 48/7. Vamos inventar essa expressão. É, quase isso. Sério, é bem... Tanto que depois, quando eu saí disso, né, que acabou, isso foi uma experiência muito estranha. Porque eu me sentia culpada por não estar trabalhando. Então, tipo assim, se eu ia tomar banho e eu não tinha uma preocupação, sabe? Porque, gente, até tomar banho é problemático, tipo... já teve uma vez que aconteceu uma coisa problemática, eu tava no banho. Aí o telefone começou a tocar, saí correndo, acabou, entendeu? Então... Eu comecei a sentir culpa depois, assim, porque eu tava tão acostumada que era o tempo... por mais, assim, que é legal ver BBB, eu amava, mas é trabalho. Tu tem essa responsabilidade. Então, eu me sentia até culpada, assim, eu me sentia estranha de não estar trabalhando. E sim, foi um tempo, assim, que eu comia o que dava. Realmente era na frente da televisão. A tua saúde fica em segundo plano. Fica. Acaba ficando, porque tu fica muito ali. Então, é até meio estranho entender que o mundo real está acontecendo. Tipo, tá tendo festa, tá Teu tendo tal mundo fecha coisa. naquilo. Então eu, por exemplo, como eu era a única pessoa que fazia a parte visual, eu realmente, tipo, eu não viajei. Eu não saía. Eu ficava no meu apartamento assistindo e fazendo. Durante 1 mês. Nossa. Imagina. Um Quem mês. ficou 3 meses É um com surto. alguém. Tá É um louco. surto. Tá, e assim, começaram com 4 pessoas, foram até 15, vocês foram acrescentando pessoas. Isso, né, ao conforme longo a do necessidade. caminho. E aí tu comentou também que tem pessoas que são contratadas e tem pessoas que às vezes vêm por Voluntárias. voluntários. Como é que é isso? Assim, como é que se define isso? A pessoa chega, eu quero me voluntariar. E aí vocês agregam na equipe. Não, e fazem assim, trabalhar. a gente, óbvio que tem... É que isso é bem doido, porque administradora de reality é uma profissão, basicamente. Porque ela funciona diferente de qualquer outra coisa. Então, hoje tem ADMs de No Limite, de A Fazenda, tem vários. Tipo, é diferente, até é engraçado. Foi bem interessante pra mim entender como era a comunicação. Eles te dão dica, tipo, é melhor se comunicar assim, vai atingir determinado público. É bem legal, assim, até de ver. Mas é uma profissão. As pessoas, né, social media, na verdade, de BBB. Nossa. E aí, eu dei um dia que foi logo que ela foi anunciada, foi um surto, foi realmente um surto. E eu avisei as gurias, eu não tenho como cuidar do Twitter, porque dentro do Twitter tem Space, tem Direct, mas tem grupos, tem muita coisa, só dentro do Twitter. Daí tu imagina tu fazer toda a parte visual, de branding, enfim, é bem difícil. E aí eu falei, cara, a gente vai precisar de alguém para nos ajudar e alguém que entenda. E aí eu já acompanhava 2 ADMs de BBB, das minhas épocas de BBB, e eu sabia do trabalho deles, e eu mandei um direct pelo Twitter da Bárbara. Falei, cara, eu sou da equipe da Bárbara, preciso de ajuda. E aí o Bruno me respondeu, gente, isso foi sexta-feira, foi sexto anúncio, eu mandei mensagem pra ele, acho que de madrugada, e ele me respondeu de madrugada, era 3 da manhã, ele falou, vocês vão precisar de ajuda, porque ela tava sendo cancelada.
por causa dos fakes. E aí, eu falei, pelo amor de Deus. E aí, eu lembro que eu falei assim pra ele, quando tu começa? Daí ele falou, por mim, agora. E, cara, sexta-feira pra sábado, 3 da manhã, ele começou comigo. Ele falou, cara, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente adicionou ele no grupo e ele já, automaticamente... Até eu tô amando esse Bruno e tal já. O Bruno é perfeito. E aí, a gente foi indo. E aí, o Bruno também conhecia pessoas de outras épocas que... Então, ele falou, cara, eu tenho uma amiga minha, a Roberta, maravilhosa também, que quer ser voluntária. Ela gostou da Bárbara, a Carlinha também, que inclusive trabalhou com a Sara. Eles todos eram da Sara, da equipe da Sara. E aí ele falou, a Carlinha quer trabalhar como voluntária. E, cara, uma pessoa maravilhosa, tipo... Ela é RP, tipo, tem uma agência, enfim. E eles trabalhavam, assim como a gente, só que voluntário, tipo, 0800. Por acreditar e por ir. E aí tem muita gente que em torno disso vai indo. Então ele falou, cara, tem um grupo de fãs que a gente conhece tal pessoa, que aí dá uma confiança, né? Porque... E quer cuidar do WhatsApp. Aí a gente... E assim, tu vai criando uma grande rede, assim. Agora eu tô pensando, sei lá, se tinha os voluntários, tinha os contratados. Então, alguém ganhava dinheiro, ou melhor, alguém tava botando dinheiro nesse negócio, né? Quem pagava essas pessoas? A própria Bárbara. Então, a gente pode entender que a galera lá do... Como é que é o nome da galera que tem mais seguidores e mais dinheiros? Tem os pipoca, que entraram... Os camarote. Os galera dos camarote. Dá pra entender que eles têm mais dinheiro que a galera dos pipoca. Sim. A gente pode entender que a galera dos camarote vão ter mais dinheiro pra pagar profissionais Tem um melhores, participante talvez, que tinha, mais tipo, qualificados, não? o dobro da gente. Caramba, isso é muito louco. Dobro de pessoas da gente. Então, sim, é mais... Né? É bem mais atenção, é bem mais... E eu, com a procuração do Christian, tendo que assinar o negócio dizendo, Exato. eu vou gastar 100 mil aqui. Isso eu fico pensando, que nem rolou muita coisa da Mayra Card, né? Isso. Que, cara, já me esqueci tudo o nome dos caras que participavam. Como é que era? Do Arthur. O Arthur que ganhou o Big Brother. Tem a Mayra Card. E rolava muita coisa assim, cara, que ela tinha uma equipe gigante, que elas pagavam mídia, contratavam um monte de coisa. Então, cara, é um negócio complexo. Porque tu pensa assim, ó, agora começa a valer no Big Brother também muita influência de grana. Tipo, quem tem grana aqui fora, que consegue manter uma puta numa equipe, trabalhando 24 horas, com gente gerenciando, cara, vai conseguir dominar essa parte toda de narrativa e conter crise muito melhor do que alguém que tem 5 pessoas ali começando. E por amor, que assim. não entende o negócio. Aconteceu a problemática disso com uma participante, né? E, cara, tem muita gente que entra lá que realmente não tem grana. Tipo, não tem. Mal tem grana pra sobreviver. Tu imagina deixar com o teu amigo ali e falar, não, vou te dar tanto, e aí daqui a pouco tem uma equipe gigantesca. E não tem. E, tipo, não é só de pessoas. Tipo, existe, então, uma plataforma de monitoramento pra tu entender qual... Por exemplo, a gente tinha tantas crises, às vezes, que tu tinha que preferenciar por uma. Então, o monitoramento via qual que estava mais hard, qual que tinha mais menções, qual que tinha... Então, a gente dava muito mais foco para aquela. Porque, às vezes, também tem essa coisa da amizade que tu mistura o lado pessoal. Então, tu acha, não, eu tenho que defender isso. Cara, isso aqui realmente está sendo um problema? Ou isso aqui tá... Ok. Agora, isso aqui está sendo um problema. Isso aqui tá ficando todo dia. Alguém fala. Então, a gente tinha esse monitoramento, né? Tinha uma equipe para isso, que ficava só analisando e dizendo, gente, tem que cuidar disso aqui, tem que se posicionar sobre isso aqui. Isso aqui não dá para perder tempo, porque senão tu perde muito tempo com tudo, porque tá acontecendo o tempo todo. Vocês chegavam a usar essas plataformas de monitoramento? Sim, a gente tinha uma plataforma de monitoramento. Pra galera que tá nos vendo e às vezes não faz ideia do que é esse mundo, assim, ó, grandes marcas contratam sistemas, plataformas gigantes que ficam varrendo internet, redes sociais, citações, um monte de coisa, e fica lendo tudo isso e monitorando isso pra equipe fazer um controle. Então, por exemplo, tá sendo citada Bárbara em vários lugares, e junto da citação da Bárbara está se trazendo muitas palavras negativas nesse sentido. E aí, esse sistema avisa a equipe, ó, temos que dar uma olhada nisso aqui que tá rolando na internet. Então, o sistema ajuda a fazer todo esse até pra gente saber quando a crise deu uma acalmada. Tipo, cara, agora isso não é mais uma preocupação. Ok, conseguimos, vamos pra próxima. Ou tá tudo bem. Ou também de favoritismo. Tipo, cara, muitas menções positivas hoje. A gente viveu isso naquela prova dela de... resistência com a Laís. Tipo, realmente, ela viveu um favoritismo. Foi mais ou menos uma semana, ela era uma das favoritas. Então, era muito positivo. Aquele dia foi um dia, assim... Nossa, eu lembro que eu chorei na frente da TV de emoção. Que era muito legal de assistir. Ela tava muito bem, ela tava muito positiva. Ela tava sendo muito ela, assim. E, cara, realmente, as pessoas ficaram impressionadas com ela. E aí, as pessoas falavam muito bem dela, já torciam por ela. E aí, isso aparecia as menções positivas também, né? Então, a gente também tinha isso. Não foi de início, a gente sentiu uma necessidade depois. E aí, a gente
acabou também contratando. Esse é o ponto que eu falo. Então, assim, ó, quem já tem uma estrutura... Já arranca com tudo isso. Tu já arranca com uma equipe gigante, com um monte de coisa, agora sistema, tudo. Eu tava pensando antes nos profissionais em si, mas toda essa parte de tráfego, né? Cara, eu preciso expor coisas boas da Bárbara. O que eu posso fazer com isso? Ou eu espero que o orgânico me leve até várias pessoas, ou eu faço, sei lá, 10 vídeos expondo várias coisas legais e distribuo isso na internet de maneira paga. Que é o que a gente faz hoje pela F5, que é tu pegar uma marca e dizer assim, ó, isso aqui é muito legal, então vamos distribuir isso pra todo mundo. E a gente paga pro a gente Google, nunca fez tráfego pago. Acho que esse é um questionamento. Não. Pode ser feito? Eu vou até lembrar pra vocês, eu não lembro se pode, mas a gente nunca fez. Acho que nem pode. Eu acho que não Até pode. nem tem necessidade, porque tu tá é tão muito exposto. apelão, né? Tu é tá muito apelão, meu. Tu manda pros Estados O Unidos. cara põe $1 milhão de reais lá, descarrega na rede. rede. De fora pode votar, não pode? Pode. Imagina Mas faz conteúdo em inglês e fala assim, eu nem lembro. Eu não lembro disso, mas a gente... gente não fez, não teve, e eu não lembro nem de alguém ter feito, então talvez não poderia. Isso eu realmente não lembro. Mas. Tipo assim, ó, vai lá na Califórnia e pede pra galera da Califórnia ajudar. É, quase isso. Caramba, mas olha não, a a ideia gente não fez. Agora eu vou tocar numa polêmica, então. Posso? A audiência gosta de polêmica. Gosta. Sim, é isso que eu ia dizer, na verdade. Ele falou, espalha 10 vídeos bons. Meu filho, 10 vídeos bons tem um ruim. Qual tu acha que vai viralizar? 10 para 1. A polêmica é o seguinte, existem as fazendas de likes e, nesse caso, fazenda de pessoas votando O que é fazenda de pessoas votando? pra eliminar alguém do Big Brother, tu vai lá e vota pra eliminar a pessoa, certo? Uhum. A gente sabe que no Instagram e tal, e todas as redes tem como tu comprar seguidores, tem como tu comprar likes, tem como tu comprar comentários, tu pode comprar uma série de coisas hoje na internet. Tudo sim. tá lá. Uhum. Tem como comprar voto? É que assim, comprar voto é uma questão. Na verdade, tu compra pessoas, tu compra uma... Por exemplo, estamos nós aqui, nós temos um computador, vários. Eu compro vocês pra ficar votando. E aí a gente delimita o número de votos. Sim, isso existe. Caro pra caramba. Caro pra caramba. Pra caramba. Ô, editor, a gente consegue fazer um Stranger Things aqui e virar isso tudo de ponta cabeça, deixar meio preto com os nossos vermelhos aqui atrás? Consegue? Tipo... Então tá, porque agora a gente vai falar do Dark Side e acho que vai ser importante essa parte. Não, mas é sério, é caro. A gente... Porque teve essa polêmica, né, no BBB. E a gente foi a nível de curiosidade, assim, porque... Tá, vamos ver como é que isso funciona. Menino... Vamos ter uma ideia. É realmente o camarote que vai, porque aí, ó, mais cara, dinheiro, tudo dinheiro. Não tem como. Sério, mas aí não são máquinas, são pessoas mesmo. Cara, eles o pagam... que a gente soube, não posso falar pelo que a gente não soube ou que não sabe, são, tipo, tu compra pessoas votando. E aí faz tantos votos, tal. Então, tu para uma... Não me vem o nome agora, mas tu para e as pessoas ficam lá votando. Agora, o outro lado, realmente, a gente só teve essa informação porque a gente foi de curiosidade, porque a gente já sabia que a gente não ia dar, né? Aí, quando falaram o valor, a gente... Realmente não... Realmente não dá. Mas também, né? São pessoas que estão votando, né? Tem que ser caro, né? Pelo menos. É porque a gente também, sendo honesto, a gente também não sabia que isso existia. Aí, quando começou aquele fuzuê que a galera tava falando, a gente falou, será que isso existe? Que a gente morrendo lá, votando lá. A gente falou, será que existe isso? Aí, a gente foi se informar e a gente falou, meu Deus, existe. Aí, quando a gente viu o preço, a gente falou, meu Como é que tu chamou isso? Fazenda de achei votos. Diferente. Inventou isso agora? Eu inventei, né? Porque eu vi da Fazenda de Likes, né? A Fazenda de Likes, que ficou famoso. Fazenda de Likes. Fazenda de Likes que fica famoso é os caras lá que eles têm... milhões de celulares, assim, e uma pessoa vai ali nos celulares e fica, tipo, curtindo, comentando. E é um monte de celular. Tem imagens, tem vídeos e coisas que rolam na internet. Não sei se ainda é assim, tá? É que, cara, tem a questão que eu acho meio difícil hoje ser robôs, e pode existir, tá? Meu nível de tecnologia não foi até aí. Mas tem aquela coisa da verificação, tanto que tu não aguentava mais, dizia, marque onde tem navio. Tu já não aguentava mais marcar onde tem navio. Então, assim, tipo, tem essas coisas que eu acho um pouco difícil. Então, pessoas acaba que tu consegue fazer isso. Mas aí tu paga por isso, né? Sim, paga pelo tanto que os fãs, por exemplo, a gente fazia tabelinha de votação. Manda um print quando você... Marque aqui quando você já fez 1000 votos. Aí tinha fãs que... Aí a galera que fica lá por amor, né? Isso é basicamente pra tu ter uma noção. Pra gente ter uma ideia. Uma ideia. Estão votando ou não estão votando? Exato. É pra ter uma ideia. Mas tem muita gente, né? Gente que tem a galera do sofá, que a gente chama também. Que não é uma galera... O que é a galera do sofá? A galera do sofá é só quem assiste a edição. Só a edição. Só a edição. Não olha pro per-view. Não. E aí como tu falou, é outra história. É outra galera. É bem problemático, porque a pessoa só assiste a edição. Então, a gente tem que se ligar, tem que olhar pra essa galera também. Tipo, só o que passou na edição? Só assiste os cortes que o Boninho fez. Que aí a produção fez. Então, acaba que isso também é bem complicado. E é bastante essa galera. A gente até brincava que a galera do sofá é a galera do Facebook.
porque é um pouco mais velha. E não, galera, você tá nessa, né, também, assim, tu vai ficando mais velha, tu não vai ficar vendo pay-per-view. Tem, sei lá, umas coisas assim pra fazer. E aí, tu acaba que olha só a edição. E aí, então, a gente já se ligava, que era uma galera do Facebook. Então, na página do Facebook, a gente tentava até fazer mais narrativas do que estava acontecendo. Claro, com um viés Facebook, né? Que é mais diferente, né? Agora, a comunicação. Eu vou ter que ser sincero. Olhar o pay-per-view é muito chato. Mas insuportável. É insuportável. Tu olha lá, assim, não acontece nada. Fica um marasmo. De Não tem, horas, não tem quantas horas dinâmica. rola algo legal, não tem musiquinha, fundo musical legal. Quantas horas Então, a Bárbara dormia por olhar a dia? edição. A Bárbara até que não dormia tanto. Ela era uma das primeiras a acordar junto com a Jessie. Aí ela fazia café, ela fazia tudo igual. Ela acordava, daí elas faziam café, daí elas limpavam a casa, daí elas ficavam fofocando que nem comadre. Aí depois ela ficava lá, vivendo. É assim. Aí em festa a Bárbara bebia, porque a Bárbara bebe. Aí ela dormia, tirava um cochilo no meio da festa, ela voltava. Só que a Bárbara em festa era ótima, era um meme, né? Ela era um meme ambulante nas festas. Então eu me divertia muito assistindo ela. Tipo, o dia que ela pulou na piscina de bolinha e ficou dormindo na piscina de bolinha. Ela tem vários, assim, que a galera fazia meme dela, porque realmente era engraçado. Mas tem dias que nada. Tipo, tem dias que a gente chegava e falava, cara, não tá acontecendo nada. O que a gente vai fazer? Não tem nem como narrar. Porque às vezes tu fala, a Bárbara está lá na piscina. E deve ser muito louco, porque assim, tu tá num grau de intensidade tão... que um dia que não acontece nada, tipo, passou 3 horas sem acontecer nada. Os caras ficam assim, nervoso. Cara, não acontecia nada nisso aí. Cara, a gente que conversava pra fazer conteúdo. Se tivesse o Fábio com as crises aqui das cartinhas pra resolver umas crises. Aí era só jogar uma lá. Pá. Não, Falando vamos tirar mais uma crise? Vamos. Tá bom. Vai, Júlia, escolhe mais as cartinhas. Só tem mais 2, olha só. Realmente. É a 3. A 3. O pior de todos, o que tá acontecendo pra caramba hoje em dia. O Insta bloqueou a conta da Bá. Não, é impossível. Não é? E tá acontecendo direto isso hoje em dia. Justamente por causa de um probleminha. O Instagram, vocês já passaram por isso? Já entrar lá no Instagram e vocês têm que falar quantos anos vocês têm? Eu ainda não. O Fábio teve que passar. E o Fábio foi lá e botou a idade dele e tá tudo bem. Só que o Fábio tem uma outra conta de um grupo de trekking que a gente tem e que aconteceu a mesma coisa. E pediu. E quando ele pediu a data da senhora conta, eu pensei assim, se eu colocar a data menos de 18 anos, a data de fundação, que é 5 anos, o Instagram vai olhar aqui, tem 5 anos, bloqueia. Isso tá acontecendo direto. Esses dias uma prima nossa estava aqui em casa, aqui no Hamburgo, ela lá de Portugal, e ela falou assim, guris, vocês têm que me ajudar a bloquear a conta dos meus filhos, que é eu que administro. E nós, como assim? Ela começou a explicar, ela tem um Instagram que ela divulga não, mas ela posta fotinhos, é engraçado, é um Instagram legal, né? Que até para os familiares daqui ver os filhos dela e tal. E aconteceu isso, pediu a idade e ela botou a idade do filho mais velho, eu acho que tem, sei lá, 4 anos, 5 anos. Isso sim. Instagram bloqueou. E aí, pra tu rever isso, tá sendo um pipinão, porque imagina a quantidade de contas que aconteceu. Isso deve ter sido, sei lá, Realmente foi um erro do Instagram, eu acho. Que a galera mandou mal na ideia de pedir a idade e a gente ali logo verificou, então acho que isso é um pouco mais difícil de acontecer com uma conta verificada. Mas não é impossível. Cara, se isso acontecesse, isso é uma coisa muito boa de ter outras plataformas. Então, obviamente, ia avisar no Twitter, ia pedir pro próprio Instagram, por tu ser verificado, tu acaba tendo uma abrangência maior para resolver isso e entrar em contato, mas tu tem muitas redes. Então, a gente tinha TikTok, tinha Telegram, tinha grupo do WhatsApp, tinha Twitter, tinha Facebook. Então, tipo assim, ainda dá para se comunicar. Que isso até trazendo pra vida hoje, até pra marcas, a gente sempre fala, é muito ruim tu ter só um lugar, porque a partir do momento que tu saiu daquele lugar, a tua comunicação acabou. No nosso caso, a gente tinha muitos lugares para se comunicar. Então, não seria um grande... Claro, é uma droga bem ruim. Vocês conseguiram verificar, tranquilo. Na verdade, eles verificam já. Eles verificam os participantes. E aí tá um ponto, né? Que a galera que nos ouve aqui, aquela continha verificada no Instagram é quando tem o sinalzinho lá, né? Azulzinho lá, que diz, verificado. Ou seja, é oficial, tal, tá tudo certo. Aí a galera fica sempre pensando, cara, só verifica quem tem muitos seguidores, né? Milhares de seguidores e tal. Sim, é um ponto que eles levam em consideração, mas não é isso. O principal é fora do Instagram. É o quanto a pessoa é influente, uma figura pública fora do Insta. Por isso que quando entra no Big Brother, a pessoa pode ter 1.000 seguidores. Sim, ela vai na receber verdade, quando já anuncia, assim, deu um dia que ela anunciou, acho que deu 2 dias, ela não tinha entrado na casa ainda. Todos, não é tipo alguns, são todos. Acredito também porque, por exemplo, o pessoal da Globo pede as redes sociais que a gente manda, e aí acredito até que eles talvez tenham alguma conexão, né, alguma coisa, e aí eles mandam pra ser certinho, verificar certa, né, porque aí começa a criar muito fake. Então, todo mundo fica verificado em todas as contas, Twitter, TikTok, Instagram, então... Já é um até pra ajudar, né? A comunicação, sabe? Porque senão fica um auê mesmo. É um auê. E agora, eu tenho uma dúvida. Como é que
como é que tu fala que tu é admin da conta? Porque, pensa agora, começou o Big Brother, eu vou lá e digo, eu sou admin da Bárbara. Como é que eu provo pra pessoa que eu sou admin? No início, né? Porque depois, beleza, né? Depois se espalha, tu sabe os nomes das pessoas que administram. Mas no início, não. É novo. Cara, isso é bem doido, porque tem gente que não gosta de falar. Tem admins que não gostam de falar. Eles gostam de falar só depois da participação da pessoa. Ghost admins. Hã? Ghost admins. Tipo, eles não gostam de falar. A gente tinha um que ele não era muito a favor de falar. E aí, eles só gostam de falar depois. Até porque... como eu falei pra vocês, é um mundo, assim, principalmente no Twitter. Então, tem gente que já gosta do trabalho de tal admin, tem gente que não gosta do trabalho de tal admin. Isso pode influenciar no participante. Então, na verdade, não tem muita questão, assim. Tu fala, eu sou. Aí, às vezes, quando a gente ia no Twitter e tinha mais de 3 pessoas online no mesmo Twitter, às vezes a gente colocava, eles perguntavam, quem é o admin? Aí a gente respondia. A gente fez até um desafio que a gente fez Cara, tem várias dinâmicas que tu tem que fazer. Porque é isso, tu tem que interter as pessoas. Às vezes, ainda mais quando o pay-per-view não tá bom. Tem que interter, tem que fazer esse povo se mexer. Então, a gente fazia algumas dinâmicas. Aí teve, eu acho que até foi o Crush, que era tipo, tu postava tua foto e dos fãs da Bárbara, por exemplo, dos caranguejos, né, que a gente chamava. E aí, se um caranguejo gostava, lava like, e aí se conhecia. Então, era o Tinder. O Tinder dos caranguejos. Então, a gente fazia isso. E até os ADMs daí postavam. Eu postei também mesmo, né? Estando namorando. Não, porque tu não... É que daí, às vezes, também a ideia do Tinder não era de relacionamento. Só pra ver o que dava, claro. Eu também gostaria. Não, vamos ver se vai ter. Vamos ver se vai dar match. Não é de namoro, é até de amizade. Tipo, daí até umas meninas me seguiram, a gente começou a conversar. Enfim, era tentando fazer com que aquele povo ficasse aquecido. Pra se acontecesse alguma coisa. Então, né? Porque isso é um dos pontos, né? Tu tem que tentar usar as redes sociais pra gerar o envolvimento. Tu não pode esperar alguma coisa acontecer. Tipo, tu tem que fazer que aquilo mexa. Só que às vezes fica bem difícil. Quando vem numa sequência de nada acontecendo, tu já não tem mais recurso, sabe? Aí, às vezes, em vez de no desespero tu fazer qualquer coisa, é melhor tu... Tá, peraí, não tá acontecendo nada. Vamos ter que esperar. Tipo, não vamos nos desgastar à toa, porque talvez ali na frente a gente vai ter que lidar com alguma coisa. Então, a gente sempre ficava ponderando. Isso era muito legal da nossa equipe, assim. Muita gente, até outros ADMs de outros BBBs que vieram, falavam que a gente era uma equipe que sempre se preocupou muito com a sanidade mental, assim, de todo mundo. E a gente sempre conversava como todo mundo estava se sentindo, o que achava melhor. Então, isso era legal. Óbvio que era exaustivo. Não tem como não ser exaustivo. Mas a gente sempre se preocupou muito. A gente era uma equipe que se dava muito bem. A gente sempre gostou muito isso um dos outros. Isso deve ser importante. Sim. A gente não teve Pela intensidade do negócio, cara. Tipo, a gente sabe de vários episódios de desistência, de troca. A gente não. A gente sempre esteve... E mesmo assim, a gente fala 4 semanas. Não, teve gente que na segunda semana deu errado. A gente sabe, né? E trocaram. Não, a gente não. A gente se manteve. Depois, no pós também, a mesma equipe, todo mundo. A gente sempre se deu muito bem, assim. Acho que isso é muito legal. E tem na equipe um head que, tipo... Ele vai dar a palavra final? Ou não? Não. Ou vocês não tinham? A gente tinha esse ponderar, tipo, quem conhece. Então, tipo, acabava que era... A Marci era a pessoa mais próxima realmente dela. Então, a gente sempre escutava muito ela, assim, no sentido, tipo... Eu era amiga dela, mas a Marci era muito amiga dela. Então, a gente, mas a gente não tinha essa definição. Essa pessoa... Claro, a gente se preocupava muito com a família dela também, né, obviamente. Mas a gente sempre perguntava pra todo mundo e chegava num senso comum, mas passava pelo filtro quem conhece a Bárbara, como ela faria. Sim. Aí mesmo que eu já passei por isso, eu conhecia ela, não concordava dependendo com o que estavam falando, mas eu conhecendo ela, e aí baixa a guarda. É que tem esse ponto assim, beleza, todo mundo pode opinar, mas chega num ponto ali, cara, alguém vai ter que dar a palavra, cara. Não tem, a gente tem que responder agora no Twitter. Sim, mas aconteceu várias vezes. Por isso que eu acho muito legal da nossa equipe. A gente realmente vai ser isso. E teve uma vez que eu até tava dormindo nesse momento e aconteceu uma crise e quem tava online definiu. Porque é isso, tu não pode esperar fulano. Não, é agora. Quem tá aqui? O que a gente faz? Isso. Às vezes liga, não atende. Bom, paciência, vamos lidar aqui. Toma decisão. Teve uma situação que aconteceu que a gente não gostou. A gente depois olhou e diz, erramos. Mas não foi aquela coisa, tu errou. Não, a gente chegou no senso e definiu que era isso. Putz, não foi legal, erramos. Volta todo mundo e já sabemos que na próxima não vai dar. Então, isso eu achava bem legal da nossa equipe, assim. Não tinha muito esse aponta-dedo e tal. E a gente tomava junto, tipo, vamos tomar bronca junto, deu errado. Logo no início deu uma situação assim que aconteceu, a gente não gostou da forma que a gente se posicionou, a gente achou que na hora deu calor humano ali, a gente se posicionou de uma forma que todo mundo concordou,
Mas a gente depois não gostou. E a gente olhou e falou, não foi legal. A próxima já sabemos como lidar. E aí todo mundo aturou no seco e é isso aí. Vamos falar que eu tô reflexivo agora, que eu quero compartilhar com vocês e com a nossa audiência. Fazer um momento reflexivo aqui. Tobias, coloca uma musiquinha triste. Triste não, reflexiva. Quero que vocês triste, diz ele. Triste, porque eu penso numa musiquinha melancólica, assim. Quem que seria o head de vocês? Tipo assim... O melhor amigo que conhece tudo, assim. Vocês teriam agora... Na verdade, eu não quero essa resposta, mas agora eu já tô pensando assim, cara, quem a Júlia não iria pro Big Brother, mas vamos partir, assim, do pressuposto. Tu teria alguém, assim? Hoje pensando, assim, talvez não precisa citar a pessoa, mas, assim, não, teria alguém... deve citar, né? Porque, mas tu teria alguém, assim, cara, acho que é a minha família, né? Minha família... Não, tem que ter uma pessoa que vai comandar, vai ser a nova Júlia. Spob. Sei lá. Aí tá. Iam botar pro Denis, porque ele ia DA também, ia ter que ser o Denis. Ia ter que ser o Denis. Também. Importante. O Denis é diretor de arte. Aí a nova Júlia teria que fazer. Palavrinhas. DA, gente. Diretor de arte. Sim. Aí teria que fazer. Mas eu acho que teria que chamar minha mãe, teria que chamar meu irmão. Quem mais teria que saber? Família e melhores amigos. Na verdade, acho que a minha equipe seria a da Bárbara. Porque a Márcia era minha amiga, a Fê também, a Kevin também, tu também. A mesma equipe. Ia ser a mesma equipe da Bárbara. Isso, olha só, esse ponto Tirando que eu, né, a gente tá falando aqui, eu tô achando legal, assim, porque eu tô vislumbrando, assim, que o ideal é que a gente tenha uma equipe mesclada que talvez não funcione só com uma das partes, que é o quê? Pessoas muito próximas, que conhecem e podem pensar como a pessoa, e pessoas que são mais profissionais nas áreas que elas vão estar determinadas. Então, por exemplo, assim, cara, eu vou contratar alguém que é profissional a lidar com crise dentro do Twitter. Será que a gente consegue criar uma equipe aqui agora? Quem que a gente colocaria? É muito difícil, né? É que eu diria... Sério, eu confio tanto... Mas é que tu vai conquistando. É que tu vai criando também. A gente não tinha o Bruno, a gente não tinha a Roberta, a gente não tinha o Dudu, a gente não tinha a Carla. Essas pessoas foram chegando. Porque elas também... Isso é importante. É uma pessoa que torce por aquele participante. Ela precisa criar afinidade com aquilo. Porque ela vai ter que defender aquela pessoa. Ela vai ter que... Tu tira uma energia por aquilo. Então, cara, eu confiava tanto. Sério, a nossa equipe era tão maravilhosa, de coração, que eu botaria a mesma equipe, só não teria eu. Bom. E talvez teria a Bárbara. Coraçãozinho pra equipe, então. Não, Manda um beijo. Não, sério, galera. Não, era incrível. E eu queria, pelo menos, eu não iria participar, gente. Mas se eu participasse, eu gostaria que a equipe se desse bem, fosse algo legal. Que no fundo... Por mais que estava todo mundo cansado e tal, a equipe se dava tão bem que a gente... Cara, era legal quando a gente fazia reunião, a gente ria, fazia meme e tal. Então, eu acho que eu esperava isso, né? Eu acho que a própria Bá ficou muito feliz quando ela descobriu isso. Que meio a muitos problemas... Não, cara, ela sempre dizia isso pra gente. Eu não quero que vocês se matem. Não quer. Ela dizia, cara... Eu quero sair e você tem que estar viva. Não, mas ela tem que fazer dizia... um churrasco com toda a equipe e vai ter que estar Ela sempre foi muito preocupada com a gente no sentido de sanidade mental. Ela dizia, cara, eu não quero que vocês enlouqueçam, eu não quero que vocês se matem. E eu acho que a gente tomou isso muito pra gente e pra equipe, sabe? Então, a gente sempre ponderou isso. Então, a equipe vai assistir, enfim, e vai ver que era realmente isso. A gente se divertia, a gente não brigava, a gente não tinha discussão. Todo mundo... Então, eu teria a mesma equipe. Porque pensa, se tu é um participante, né? Tu sai de lá e daí tu vê que rachou aqui fora, assim, a equipe, super ruim. Família, amigo. O cara pensa, eu causei isso aí, de certa forma, né? Então, Agora nós vamos fazer o seguinte, quadro Verdade ou Mito. Vamos puxar um quadro diferente, que já fizemos um joguinho das cartas, agora quadro Verdade ou Mito. Algumas coisas que a gente trouxe que a galera fala por aí, e a gente quer saber o seguinte. A galera fala, né? A galera fala. Tipo, assim, aquela do as pesquisas horas, mostram... A minha amiga mandou perguntar. Sim, é isso aí. As pesquisas mostram que... E aí a gente traz o seguinte. É verdade que a edição manipula o jogo através do que é mostrado? Isso aí já teve... falar, mas assim... Já teve uns viés na nossa fala, assim, de que a gente falou... A câmera de cá pegou a viradinha de olho dela, né? Ela fez uma... Que a gente falou que o que vem na edição é diferente do que tá no pay-per-view lá. Gente, diferente tem que contar uma história, né? Contar, encaixar os pontos. Pra ser sincero, falar nossa profissão, storytelling, né? Maravilhoso. Contar histórias. E aí, às vezes, não tá acontecendo nada no pay-per-view. O que tu vai fazer pra tua edição ficar boa? Contar uma história. Tu cria uma história. Mas pera, deixa eu fazer um parênteses aqui. Manipular uma imagem... é diferente do que manipular uma edição.
Ou não, mas enfim. Se eu der uma imagem de eu na Disney pro Christian, o Christian me tira da Disney e me coloca em qualquer lugar. Não, isso não acontece. Isso não. Isso não acontece. Manipulação de imagem. Mas a eu forma acho que não como acontece é o contado. jogo de palavra, né? Não, tipo foi assim, importante essa colocação. Não, gente. Não, tiraram a Bárbara, sei lá, da piscina de bolinha e colocaram, sei lá, não fizeram. Cama e depois tá dormindo na outra cama. Mas, tipo, a forma como é contado e até lá dentro no pay-per-view, tipo, desvios de câmeras, né? Às vezes tá ali, cara, a gente chegava no grupo, cadê a Bárbara? Poxa, eu tem tantas nunca câmeras. entendi isso. Cadê a Bárbara? E nós ficávamos procurando, cadê a Bárbara? Aí às vezes ia falar alguma coisa, cortou. Eu nunca entendi isso. Tu tá olhando. Eu ia meter isso porque olha só, certo, tu tá olhando. Olha só, tu tá olhando. E daí tem, tipo assim, 2 câmeras principais, tá? Que estão contando, que tem o áudio, que tem, tipo, uma semi-edição naquelas câmeras principais, porque eles estão trocando ali o áudio, como se tivesse um ao vivo, assim, né? E as outras ficam câmerazinha parada lá no canto e foda-se. Nessas 2... Cara, são 2 câmeras. Volta e meia, tu tá olhando, eles trocam pra mesma. Não, tá olhando pra assim, ó. Aí assim, a câmera, piscina, tá na academia. A câmera, piscina tá na academia. Isso não é sem querer. E tem pessoas na piscina. Mas a câmera, piscina está na academia. E tem pessoas na piscina. Eu vou colocar uma verdade aqui, então, porque então... Eu acho assim, ó. Isso aqui é verdade. Pá! De certa forma, é verdade. Porque, cara, são escolhas, né? Ó, então o Christian, tu pensa assim, ó. Gente, eu não estou falando isso. Não Quem é a tá Júlia, falando é o sou eu Christian. que estou falando. Que é a pessoa que assiste. Porque assim, ó, o que eu acho? Tu tem que tomar uma escolha, tá? Fábio, tu vai editar agora esse podcast. Tu vai editar o nosso podcast. Só que assim, ó, eu quero esse podcast em 1 hora. E a gente gravou 2. Tu vai ter que achar os teus Tu vai melhores ter que momentos. escolher. E pode ser que apareça mais o Fábio do que o Christian. Exatamente. Cara, o Christian não falou nada no podcast. O fato de tu ter que escolher o que aparece é uma... Não uma manipulação, mas são, assim, escolhas que tu vai determinar o que vai aparecer nas pessoas. Então, assim... Eu entendo esse lado, né? E também entendo o outro lado. Cara, Big Brother é entretenimento. Exatamente, tem que gerar entretenimento. Aí tu pensa até, poxa, não tá gerando. Eu tenho que fazer uma solução. Querendo ou não, tu tem patrocinador, tu tem muita coisa. Então tu precisa fazer. Cara, tu vai dar um jeito. E aí a Só gente que o dar o jeito é lidar com vida de pessoas, mas tranquilo. Tudo certo. Elas mas assinaram. E aí, o segundo ponto. Aceitaram. Verdade ou mito? É verdade que essa edição Big Brother 2022 flopou? Sim. A própria Bárbara falou isso lá dentro. A Bárbara é sensitiva. Vocês não viram esse vídeo? A Bárbara tá lá dentro numa festa e ela fala, cara, o nosso BBB flopou. Ela fala, nosso BBB flopou. Ela sentiu. É verdade, flopou. Todo mundo sabe disso. E será que o flopar foi porque teve um parâmetro muito alto no 2021 e aí todo mundo tinha aquela coisa assim, cara, vai vir 2022 Na verdade, eu acho que não. Acho que o problema foi a edição anterior, mas foi o medo da edição anterior. A gente teve a potência Juliette, mas a gente teve a potência de cancelamento. Uma Carol Conká, um Nego Di. Então, as pessoas foram muito mais receosas pra lá. Então, cara, o embate, ele não rolava em si. Rolava, que aí foi o problema da Bárbara, que as pessoas chamavam ela de Maria Fifi. E vamos ser sinceros, todo mundo de fofoqueiro tem um pouco. Inclusive, pra assistir Big Brother, tu tem que ser fofoqueiro, porque tá xeretando a vida de outras pessoas, mas tudo bem. E... esse era o problema. As pessoas não falavam na frente, elas falavam nas costas, porque na frente ia gerar embate, elas tinham medo de cancelamento. O problema foi que esse nas costas também gerou um cancelamento. Sim. Mas por não acontecer embates, como aconteceu na edição anterior, que a gente gostava de assistir, não deu. Na edição anterior, 2021, foi assim, a primeira semana já era tendel, assim, parecia que tinha rolado já o mesmo Big Brother em 1 semana. E aí a galera chegou no 2022, vamos lá. E aí, tipo assim, não rolou. Veio. Porque as pessoas estavam com muito medo do cancelamento. Ficaram com medo, né? O que é o cancelamento? Me expliquem o que é o cancelamento. Cancelamento é um julgamento já, eu acho... Olhando para o que aconteceu, e a Bárbara, querendo ou não, passou por alguns cancelamentos, é aquele julgamento que ele não é nada flexível. Então, tu julga por uma atitude e aquilo se permanece. E aí, tu exige que aquela pessoa realmente sofra por aquilo. Então, cara, tem gente que... Gente, é sério, é muito doido. É uma punição. É uma punição. Tem gente que manda coisas horrorosas mesmo. Tipo, tem gente que ameaça a família. Níveis bizarros, por exemplo. A gente se preocupou até quando a Bárbara Vocês chegaram a receber isso? Sim. Quando ela foi pro aeroporto, a gente se prontificou de que tivessem 2 seguranças. Todo mundo, né? Muita gente, até tanto do lado positivo quanto negativo. Isso acontece. Porque tem gente muito doida, vocês não têm noção. É uma coisa assim que tu olha e fala, cara, meu Deus, entendeu? Então, sim, tem de tudo. E é muito efeito manada. Eu lembro que quando acabou a edição 2021, depois eu vi algumas entrevistas do Nego Di.
E ele falando assim, cara. E daí quando tu ouve, né? Porque quando tá lá acontecendo alguma coisa e tu vê a galera comentando aqui fora, é feito mais nada, né? A galera começa a se enfurecer, e aí é isso aí, tem que cancelar, não sei o quê. Mas depois tu vê o cara aqui fora falando, né? Assim, do que ele sofreu, a família dele sofrendo ameaça, tu fica assim, se passaram. Não, eu acho que o BBB também, ali. esse ano, ele nos mostrou que a saturação é algo muito ruim. Porque o que a gente aconteceu? A gente viveu a Juliette na máxima potência e o Ru maravilhoso. Nesse, pode ver, muita gente começou com favoritismo e depois aquilo saturou tanto que se voltou. Olha o nosso campeão aí. Ele era muito favorito, meu Deus. E depois aquilo saturou. E isso se voltou contra ele. Então, isso até nos mostra o quanto a saturação de algo também não é favorável, entendeu? E isso também é problemático. Porque desde ali no início, o povo já sabia que ele ia ganhar. Porque ele era o pobre coitado, porque tanto que eles brincavam, né? Fazer, a Juliette. Mas aquilo também foi problemático pra ele. Talvez se aquilo tivesse sido mais tarde, no timing, ele teria saído muito favorito. E favorito no âmbito geral, né? E não, aquilo depois se voltou pra ele. Então, eu acho que essa edição nos mostrou, na verdade, só problemáticas de reflexos das anteriores. Tu vê só. Então, flopou. Flopou. Eu tô pensando Verdade. Posso puxar o terceiro? Tá, pode. É que tem um terceiro, né? Pode falar. Não, já... Terceiro. Só pra gente acabar esse quadrinho, verdade ou mito, é o seguinte. É verdade... E esse aqui, olha só. Esse aqui é da teoria da conspiração. Direto de lá. É verdade que os participantes, eles recebem uma espécie de um script do personagem que eles vão ter que atuar lá dentro, como é que eles têm que lidar, eles têm uns encaminhamentos. Tu falou isso que não ia falar agora, tu não pode dizer não. Mas não recebe? Ou tu acha que as pessoas iam aceitar ser canceladas e acabar com a vida pessoal delas? Pra ser o malvado? Claro que não. Não? Tipo, não recebe. É óbvio que o Boninho não coloca ninguém à toa. Talvez ele espere coisas das pessoas. Sim. Mas ele não recebe. Eu tenho certeza que ele esperava mais do Vini, por exemplo, nessa edição. Não, o cara se vendeu muito bem na entrevista. Ele devia esperar muita coisa de muita gente. Eu acho que ele se frustrou com a junção dos participantes. Doideira. Eu vejo que, na verdade, os participantes separados realmente geravam muita expectativa. Tinha gente muito diferente. Mas quando juntou, não rolou, cara. Não deu. Então, isso é bem frustrante. E mesmo que não tem... Então, tu acha mesmo que a pessoa ia aceitar realmente sofrer muito aqui fora? A troco de nada? Tipo, a Bárbara é uma pessoa que trabalha com a imagem dela, ela é modelo. Cara, ela não ia aceitar ter esse script. Vai lá e seja... Não. É verdade. Então, é bem... Pelo menos vamos ter uma mentira aqui, né? Porque as outras duas, a Júlia disse, cara, é verdade. Não, a primeira eu não falei, foi o Christian. Foi eu que falei. A gente ia fazer um corte ali, é verdade. Não, vamos não faça as coisas. Foi o Christian. Fechamos aqui o quadro Verdade ou Mito. Fechamos. E aí eu quero também já puxar assim, ó. Como é que foi? A gente sempre tem uma dúvida quando o participante sai do Big Brother e aí ele vai reassumir as redes dele. Como é que é essa passada de bastão, assim? Ele sai, tá aqui teu celular, agora é tu... Não, até porque, assim, os próximos dias de quando sai são bem exaustivos, tá? A Bá teve uma sequência, teve um dia que eu acho que ela gravou, sei lá, uns 3, 4 programas, virada. E, enquanto isso, a gente tem que fazer a cobertura. Então, tem aqueles programas depois, né, com o Bruno De Luca, com a Rafa Kalimann, a gente continua. E até é um dia bem exaustivo. Porque tu veio de uma votação... Tu veio de uma carga emocional gigante. E aí tu ainda tem que ir aqui, ó. Sim, então a gente continua. E aí numa carga muito maior. Porque o foco é ela. Até quando ela saiu, teve o negócio da Maria junto. Então deu uma leve diluída. Mas a Bárbara, quando saiu, ela foi a primeira do Lollipop a sair. Então a gente pegou aquela hater, assim, no nível hard por todo mundo. Tipo, ela foi a primeira eliminada do Lollipop. Então as pessoas esperam e a gente tem que fazer essa cobertura. Então, é bem difícil. A gente só consegue conversar com ela direito, tanto que no dia que ela sai, a gente não consegue conversar direito com ela, é só, tipo, instruções rápidas. Então, essa coisa, quando eles falam, é verdade, assim, que eles falam, eu ainda não vi isso. Eu fiquei sabendo por cima. É porque, tipo, a pessoa só consegue comunicação com as outras quase 6 da manhã, às 7 já tem que estar na Ana Maria Braga, que tu já tem... Então, é muito difícil. Por isso que, às vezes, quando eles têm que fazer aquelas coisas de votação, tipo, da carinha, da coração, logo que eles saem, eles dão aí depois eles dão outro, porque daí tu até tem um tempo. E depois, no final, eles dão outro ainda, porque tu acaba tendo um delay, assim, é bem difícil. Até digerir toda a informação. Claro, que tá e tu tem entrevista e faz não sei o quê, e faz foto e se arruma. Cara, tu sai, tu não faz ideia como é que tá fora. Nossa, não faz... Então é bem... Agora eu fui acampar esse final de semana, eu voltei nas redes sociais, no domingo da noite, eu já tava, meu Deus do céu, o que aconteceu no mundo? Passou já tava 2 dias off. Então ela pegou depois só, e ainda assim depois ela precisou...
a ter uma ideia do mundo, assim, e a gente ainda continuou. Diminuiu, obviamente, mas a gente ainda continuou num processo de fazer coisas pra ela, e aí depois ela assumiu. Porque também é muita coisa, né? A pessoa precisa... Sim. Mas tem uma cobrança também da galera. Ai, aparece, ai, fala, e a pessoa tá lá, coitada, em Nárnia, e tem que voltar, sabe? É assim. Eu tô pensando na questão do que eu ia perguntar antes, né? Daí tu voltou lá com as verdades e mitos. Se tu fosse convidada pra ser ADM de outro Big Brother hoje, de outro brother do Big Brother, não faria? Não faria. Só se... É que é muito difícil isso, mas só se valesse muito a pena. Muito a pena. O que é valer financeiramente? Financeiramente. Financeiramente. Financeiramente só. Ou fosse uma pessoa assim, fosse minha mãe pro Big Brother. Que aí tu tem que salvar essa pessoa. Só assim. Porque, cara, é hard, assim. Realmente... mas tu não se arrepende? Foi uma experiência, foi valeu. Uma baita experiência. Ok. Cara, não, é isso. assim, teve problemática. Eu tava exausta, mas a gente tira um proveito, a gente se diverte. Eu aprendi um monte, conheci pessoas muito legais. Eu ia dizer, conheceu pessoas que tu Cara, não é um arrependimento, conheceria. nunca, jamais. Foi super legal. Só é realmente exaustivo, assim como pra quem tá lá dentro, assim como pra quem tá aqui fora. É uma experiência pra todo mundo. Mas tu seguir, que nem eu admiro muito de mim, que, cara, sai... Gente, a galera sai do BBB, tem a Fazenda, que vai pra ilha, que vai... É que a gente falou, é profissão, né? A pessoa... Eu admiro muito, porque realmente, cara, tua vida... Assim como tu, vai ter mais admins que vão cair do nada pra ser... Sempre. Pra comandar. E qual que é uma dica? Dá uma dica aí pra quem vai ser um novo admin. 2023 vai ter Big Brother. Não tem regra. Essa é Como porque a tu pessoa fica se procurando. prepara pra ser um Gente, não admin de existe, BBB? tu não ganha um manual, tipo, tu entra, daí a galera do BBB fala assim, então tu vai ser administrador, então tu faz isso. Não existe, tu vai aprendendo. Então, não existe regra. A gente se preocupava muito também com isso, tipo, será que... Não tem. Tipo, assiste e vai na fé. E não tem como inventar muita coisa. Tu tem que, tipo, seguir, é realmente acreditar na pessoa que tu tá fazendo. Tu tem que acreditar e ir, e vai na fé. Então, algumas experiências tu teve agora que tu pode passar pra frente. Como, por exemplo, tipo, tu pediu ajuda pro Bruno e o Bruno disse, não, vem cá que eu vou te ajudar. Maravilhoso. Tipo, tu ser um administrador aberto desse Se sentido. tu fosse montar uma equipe agora, tu Eu falei? chamaria alguém especialista em Twitter, por exemplo? Chamaria o Bruno, chamaria o Dudu, chamaria a Carla, chamaria a Roberta. Eu realmente chamaria minha equipe, porque Sim, isso não, as não, gurias eu sei, mas confiaram... só para as pessoas entenderem o que fazia essas pessoas, entendeu? Ah, Tu sim, chamaria por alguém exemplo, específico em Twitter. exatamente. Que entendesse muito da dinâmica Aí ali dentro. tinha a galera bem... isso é importante. Aí a Roberta, por exemplo, fazia também edição de vídeo. Eu também fazia. Mas a Roberta tinha mais a vibe TikTok, ela dava as dicas. As irmãs da base gêmeas, elas eram manjavam muito em TikTok. Então a gente deixou o TikTok com elas. Aí a gente até fez o desafio do limão, a gente fez a equipe inteira. Elas falaram, a gente tem que fazer. Todo mundo foi chupar o limão. Então, tipo, porque elas falaram, porque elas sabiam que estavam bombando, entendeu? Sim. Então, tanto que na parte visual, ninguém dava pitaco. Era é isso aí. Então, a gente chamava cada um do que sabia fazer e confiava. Então, é isso. A gente separou pessoas que nem a Carlinha, que era RP. A gente sempre perguntava a opinião dela num posicionamento. Tipo, como tu acha que isso seria? E assim tu vai. Então, realmente, eu chamaria essas pessoas porque a gente separou elas porque elas são especialistas em determinada coisa. Se tu é um admin de BBB e tá assistindo esse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários como é que tu montaria a tua equipe. Quais são as principais funções que tu acha que tem que ter na equipe, que tem que fazer, senão já vai começar tudo errado. Tem que ter essas funções, dá uma dica pra galera, quem quer ser admin de BBB, pode comentar aqui embaixo, a gente vai responder também. Independente de ter orçamento, né? Vamos pensar, cara, tu tem Pensa verba aí que ilimitada. tem verba Tu ilimitada. vai começar a falar de verba, ferrou, né? Cara, mas tem olha verba quanta pra gente todos. voluntária tem. Como é que era a senha do The Sims? isso sim. Tu jogava The Sims? Jogava, Como é que era a amava. senha do The Sims lá pra bater... Putz. Que daí tu agora- ganhava e agora? quantos... Hã? Não. Rosebud, não é? Será que era? Eu acho de Não madeira. era isso, não. Não sei, hein? Tu tá trazendo senha do Age of Empires. Eles são muito nerd. Não era isso, não não. sei. Se tu Ninguém jogava mede The na nossa- Sims, se tu na jogava nossa The audiência. Sims e sabe a não era senha isso. pra Bota a botar senha dinheiro aqui embaixo, infinito aí, ou pô. somar O dinheiro. dinheiro infinito. Dava 100 mil. Tinha umas coisinhas que tu ia Aí tu fazia- botando, uma era ia muito multiplicando legal. e a outra tu botava e dava dinheiro infinito. Coloca aqui amava nos The comentários Sims. pra gente saber porque a gente vai jogar The Sims no final de semana. Bom, agora Nossa. pode continuar o podcast agora. Eu vou ficar pensando aqui nessa. Eu amava The Sims, mas eu não lembro a senha. Eu era aquela pessoa meio chata que pensava, não, eu tu vou achava- crescer com o meu sim e ele vai ganhar dinheiro. Vai sim. Tu achava isso? Eu fazia isso mesmo. Eu Mas era daí bem chega uma hora que o correta. cara assim... Eu nem colocava Bom, a galera tá aí, pra talvez morte uma pegar, primeira sabe? habilidade que uma DM tem que ter, né? Saber jogar The Sims e gerenciar pelo menos a vida de um sim lá Não, eu dentro. fazia direitinho. Eu nem botava as pessoas, tipo, eu nem construía a casinha, tirava a porta e a morte vinha pegar. Eu não fazia isso. Não fazia? Ou botava a escadinha e tirava da piscina e A deixava... morte venha pegar, isso era legal. Eu não fazia isso. Eu realmente não fazia isso.
Que demais. Ou seja, era uma pessoa... É por isso talvez que eu não gosto, por exemplo, de ficção científica, entendeu? Eu gostava da realidade. mesmo no mundo The Sims, assim, enfim. Pois é. Assim, ó, nós já estamos avançando aqui no nosso podcast. Nós estamos no horário? Nós já estamos indo no horário aqui e assim, ó, tem mais umas coisinhas pra gente falar, assim. Meu Deus. Mas, Júlia, conta pra gente, assim, pra gente trazer um pouco de emoção aí, como é que foi o reencontro com a Bá? Tu reencontrou ela, tudo bem, depois, sei lá, de quantos dias Não, ali? a gente encontrou ela no aeroporto. Como é que foi esse reencontro, assim? Foi legal, Cara, é muito foi doido. estranho, Não, foi assim... Foi normal, porque eu via ela todos os dias. Talvez se tu Pra perguntasse ti? isso pra ela, seria mais diferente. Bah, comenta aqui. Mas a gente via ela todos os dias. A diferença é que a gente podia conversar com ela. Mas eu via a Bárbara todos os dias. E editava foto da Bárbara todos os dias. Mas deve ser muito louco, vocês queriam conversar muita coisa, assim, muita Sim, fofoca, a gente vai colocar conversando no carro, Nossa. na volta, mas ao mesmo tempo ela tem que fazer coisas. E aí tu perguntava... Porque a gente conversava entre a gente, mas a gente queria saber a opinião dela, né? Sim. Falando com a gente. Então a gente perguntava. E aí depois isso Pelo foi jeito, ela era de diluindo. ônibus, né? Com todo mundo da equipe dando ônibus. Mentira, a gente foi de carro. Rolou um medo dela olhar depois, assim, e tipo assim... fizemos cagada ali. Rolou um No medo. sentido da equipe? Do tipo assim, ela Não, vai olhar depois da cara. rede, assim, aí... Não, mas isso, aquilo ali, a Bá ela é vai... super legal, porque ela confiou muito na gente. Então, em nenhum momento ela criticou. Inclusive, ela elogiou muito e ela nunca... Ela realmente disse, cara, eu sei que vocês fizeram a melhor coisa. Eu deixei com os melhores. Inclusive, tem uma cena muito fofa. Que até eu não tava assistindo naquele momento. E aí, depois eu fui assistir. Porque o pessoal falou que ela tava falando de quem ela deixou. Eu, a Fê e a Marci. E aí, ela comenta. Ela disse que eu era a louquinha do Twitter. Ela disse, eu deixei uma amiga minha que ela é louquinha do Twitter. E ela cuidava da minha identidade visual. Então, ela tá fazendo meus posts pra ela contando pra galera lá dentro. Então, pra te ver como ela realmente acreditava. Ela sabia que a gente... E a gente realmente deu, assim, o que a gente pôde pra fazer o melhor. Então, não. Nunca teve esse medo, esse receio. Não. Inclusive, acho que nem ela, assim, perguntou. Ela soube que... Tanto quando eu contei esse negócio da entrevista pra ela falou, amiga, eu sabia que isso ia acontecer. E é assim. Ela disse, é assim. Não foi... Esse é é assim. o jogo da mídia. Ela falou, é assim. Então, tipo, fica tranquila. Eu sei. Massa, bem demais. Então, cara, maravilhosa. Christian, puxa aí as perguntas da audiência. A gente tem pelo menos aí 2 perguntinhas pra puxar. Pra gente já ir, então, assim, ó... A gente costuma aguçar a audiência para trazer algumas perguntas, algumas coisas, tá? Cara, deu muita pergunta. Muitas dessas perguntas a gente colocou na nossa pauta, no nosso script aqui para guiar. Muitas coisas a gente já tinha escrito e tal. Mas teve umas coisinhas que trouxeram. E assim, a Ana trouxe uma perguntinha meio cirúrgica, assim, que é dúvida da galera. Tem que... Vamos explicar isso aí, que é o seguinte. Tu ganhou alguma coisa para trabalhar ali, ela tá falando financeiramente, ou pelo menos tinha alguma verba pra tu trabalhar, Sim. sabe? Alguma coisa disponível ou não? Vamos todo no namoro Não, e quando não. ela sair a gente resolve. Não, a Bá deixou uma verba. Ela me pagava. Isso é importante. Mensalmente, X data, tal valor. Sim. Isso é importante. Pra todos nós. Tinha ali... Todos nós não. todos Pra, os que tipo, eram... eu, a Marci, a Kathleen e a Fê que começamos. Mas depois, não tinha... A gente tinha X verba. Depois ela saiu e viu que foi pra 15. Ela pensou, cara, tô falindo. Gente, depois a maior parte da equipe ali, muita gente ficou voluntária. Que chegava pra gente e falava, quero trabalhar de graça. E isso, como é que funciona burocraticamente, sabe como falar? Tipo assim, a Bá não... Não, talvez a Bá tenha um CNPJ, contratou pessoas, bonitinho, A Bá era uma contrato. pessoa também que investia, enfim. Então, ela tinha essa parte. Tinha a Roberta, que ajudava a gente. Então, ela tinha essa autorização. A gente tirava X valor e nisso a gente diluía. E ela combinou X valor com a gente também. Ótimo, legal. Aí ela dizia, cara, em caso de emergência, tal valor. Aí a gente também ponderava, isso é uma emergência, isso não é? Ah, tá, ok. Então, por exemplo, até pra... A parte de monitoramento foi isso, tá? É uma emergência. Então, vamos ter que... Depois a gente explica pra ela que tal coisa aconteceu. Eu tô Foi assim. tentando levar uma crise de injustiça com quem não tem dinheiro e entra no É Big horrível. Brother. normal. Deve ser horrível. E assim é o mundo, né? Esse é o mundo. Ah, não, peraí. Vamos falar sobre... Até no The Sims é assim, Mas querido. é assim. Até no The Sims é assim, né? Quem tem dinheiro vai... Vai ser assim no metaverso também. Quem tem dinheiro lá dentro Tá, e vai mandar a porra toda. Pergunta? Vou puxar a segunda. A Letícia mandou o seguinte, direto ao ponto. Existe alguma maneira de reclamar com a Globo, com, né, quem tá por trás ali, de algo que tá acontecendo, tipo, interferir ali, assim? Uma Amado, não ouvidoria. adianta. Uma ouvidoria. Alguém que... Tem Cara, deu pessoas algum que te problema, dão assistência. Com quem que eu falo? Tem pessoas que dão assistência, assim, que tu chama e até são responsáveis por tal participante. Mas não adianta. Pode reclamar, dependendo do que eles vão falar, e vão falar, querida, é assim que funciona. Então, não. Vocês estão botando a pouca barra no... Tanto que a gente fez isso, vocês não viram? A gente apelou.
A gente reclamou muito, não deu certo, a gente foi pras redes sociais. Porque a câmera cortava. Teve 3 dias consecutivos, que inclusive, quando ela tava no paredão, que o raio-x dela não aparecia. E a gente sabe porque meu irmão o meu irmão, inclusive, foi um voluntário, tá? E ele ficava gravando as câmeras. Era assim, a Jade saía, quando ela ia pro raio-x, a câmera cortava e ficava na sala. Quando a Bárbara saía, voltava a câmera. Coincidentemente, né? Erro, problemas. E aí a gente começou a ficar, cara, peraí. E ela falava assim, eu vou me posicionar sobre tal coisa no raio-x hoje. Não, eu vou falar. E aí a gente não tinha o raio-x pra mostrar. E a gente não podia se posicionar, porque ela tinha que falar no confessionário. Só que quando ela foi falar no confessionário, não tinha imagem. Então a gente reclamava, só que às vezes demora pra eles responderem toda essa questão. E a gente apelou. Tá, mas vocês têm um canal direto com a equipe, alguém lá. Tem WhatsApp. Uhum. Tudo bem, daí talvez eles vão... Não, todo nós mundo, vamos passar Tem aqui... só uma pessoa que tem contato com eles. Tá, legal. Então existe um canal realmente direto. Existe um canal direto pra pelo menos prestar a queixa. Daí, exato. se eles vão fazer algo ou não... não... 198 da fila, espere mais um pouco. Liga pro 0800 aqui. Diz que um para falar da Bárbara. Diz que dois para falar tem pessoas que têm contato no WhatsApp, enfim. Tá. Agora, se vai te responder, se vai e quando fizeram burburinho na rede, adiantou alguma coisa? Não. Adiantou. Adiantou. Olha só, postaram o raio-x mais tarde. Porque daí a gente começou a mexer mesmo. Daí a gente começou a apelar, assim, porque tava difícil. Tava bem difícil. Mas aí já era tarde demais, né? Tipo, que daí... Poxa, a gente ia passar 3 dias, já tava no paredão. Aí foi bem complicado. Ela ficou um mês lá, 30 dias. Um mês. Uhum. Cara, olha a quantidade de assunto que a gente teve pra um mês. Eu tô imagina apavorado. se abate ficar 3 meses. Imagina se nós chamar os ADMs. Mas a gente pegou uma das pessoas mais... que teve problemas, né, na sua trajetória. Tá, entendi. Sim. Tem pessoas que são mais estáveis. Tá. Não, mas teve outras pessoas. Não, teve outras pessoas, mas teve pessoas que teve muitas estabilidades. Sim. Tu olha assim, tá. Tipo assim, o que a gente chama de planta, normalmente. Exato. Aí teve, né? Fica lá, né? Não é notado, vai indo. Entendi. Isso a gente não pode falar da Bárbara, realmente. Tem gente que chama ela de planta. Eu fico, gente, não assistiu, né? Porque o tanto que a gente lutou, meu filho, planta não dá esse trabalho, não. Sabe a plaquinha do gosto ou não gosto? Tudo se resumia a isso. Tinha um joguinho da discórdia lá. Os caras podiam fazer o que eles quisessem, cara. Eles montavam um tabuleiro gigante que a galera tinha que falar. Qual que era o que se resumia no final? Gosto, não gosto. Era isso. Tinha que botar alguém lá que fazia não sei o quê. Não gosta da pessoa, vai lá. Sabe, não fazia sentido as coisas, gosta, não gosta. A mesma coisa aqui fora. A galera chama de planta e não planta, assim, digamos assim. Não gosto de ti, é planta. E não faz sentido nenhum. Tipo, tem gente ali que não era planta, faz um monte de coisa e tal. Mas é planta. Não gosto, é planta. Entendi. Não faz muito sentido. Era uma forma de julgar e a gente gosta de julgar. Exato. Mas enfim. Júlia, estamos chegando aqui nos finalmente, né? E aí a gente também quer saber de ti, assim, indicações. A gente sempre pede. Todo mundo que vem aqui com a gente pede indicações para as pessoas que estão nos ouvindo conhecerem talvez um pouquinho mais sobre aquilo que o convidado está falando. Então, no teu caso, claro que é um assunto mais peculiar. É mais exótico. Peculiar. Qual edição eu deveria olhar do Big Brother? Olha a edição de 2011. Não, assim, mas 2020. Indicações... A edição de 2020 foi ótima. Indicações gerais de... Pode ser livro, podcast, filme, série. Alguma coisa que tu acha que é legal, que, tipo, te tornou quem tu é hoje, que fez sentido pra ti. Caraca, na vida geral ou no BBB? Se tiver ligação com o BBB, mas às vezes pode ser uma coisa meio... Na verdade, sabe, o BBB... às vezes pode ser, tipo assim, cara, isso aqui me ajudou a me posicionar melhor e eu usei isso aqui dentro do BBB. É que, na verdade, eu acho que eu usei realmente o que eu sou e meu trabalho no BBB. Foi, inclusive, por isso que a Bárbara me contratou. Então, eu nunca deixei de ser eu. Eu só tentava lembrar como a Bárbara iria agir, mas eu sempre me posicionei. Talvez as pessoas dizessem, Júlia, a Bárbara não ia fazer isso. E acontecia. Ok, beleza. Mas, e inclusive, ela me chamou por eu ter essa questão, que ela sempre dizia que talvez ia ser um contraponto bastante interessante pra gente debater. Então, a gente sempre debateu. Mas na vida, cara, isso é muito difícil. Porque inclusive, eu sou bem aleatória também, né? Isso bem eclética. Eu sou bem aleatória, né? O Denis fala, eu sou bem aleatória. Vai, tá aqui. Cara, mas eu, por exemplo, hoje, uma das minhas maiores referências, inclusive, eu faço curso estudo, eu gosto muito de história da arte. Então, eu acredito muito que a arte imita a vida. Então, cara, tudo que for arte, teatro, música, a gente consegue tirar muito ensinamento. E a história, né, gente? A gente, às vezes, repete situações, principalmente em sociedade, porque a gente não lembra da história. Porque se tu olhar, às vezes, o que a gente tá passando agora, se tu olhar uns 20 anos atrás, a gente tava passando a mesma coisa. E, então, eu acho que eu gosto muito, eu realmente sou muito literária, no sentido tanto literatura, quanto história, quanto música, quanto arte. Tem alguma novela que tu gosta muito? Pantanal, gente. Inclusive, ó, já é 9 horas, tem que olhar indicação. Pantanal.
essa é a indicação. Pantanal. Agora é 9 horas e a gente tá cortando a novela. A gente... Não, começa, acho que hoje não começou. Começa 9h30, eu acho. Vamos acelerar. Hoje é segunda-feira, um pouco mais tarde. Não, mas eu acho que... E eu gosto muito de estudar o contexto que eu tô, assim. Então, como eu falei, uma referência pra mim é o Brasil. E, cara, Brasil é bem diverso. Mas eu tenho muita referência e muita adoração, assim, pela parte do Nordeste. Então, minhas maiores referências são lá. E eu acho muito bom ter esses contrapontos, assim. Então, cara, eu sou muito da música, eu realmente sou muito da literatura, eu sou muito da história, eu sou muito da arte. Meu trabalho vem disso, muitas vezes. Eu sou realmente mais abstrata, né? Mais estética. Então, hoje eu acho que... E, sério, qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer demonstração artística ensina alguma coisa. Sério, desde o sertanejo universitário, o funk, inclusive, que é um julgamento muito grande, ele retrata uma parte da sociedade. Se as pessoas concordam ou não, sinto muito, mas é um retrato de uma realidade. Então, hoje, quando a gente vê... E eu acho muito engraçado que a gente julga muito a arte, mas, na verdade, é um retrato da sociedade. Então, na verdade, tu deveria julgar aquela realidade que a pessoa vive. E, óbvio, debater. Então, acho por isso que é tão importante a gente sempre trazer debate, consciência, enfim, para que a gente consiga. Então, cara, não tem uma coisa específica que eu digo. Acho que tudo meio que me inspira, assim. Sim. Eu sou a criancinha do porquê. Então, eu gosto de coisas mais diversas e questionar. Inclusive, Pantanal, né? Adoro Pantanal. Por exemplo, sou fã de Ana Maria Braga. Adoro Ana Maria Braga. E nem esse prazer a Bárbara me deu. Que a Bárbara foi na Ana Maria Braga e a Ana Maria Braga estava o quê? Férias. Não acredito. Cara, foi a única coisa que eu pedi pra Bárbara, né, Denis? Bárbara... Cara, eu cheguei... Quem entrevistou ela? Ai, foi a Thalita e o... Cara, eu cheguei pra... E a Bá, sabe? Que eu sou muito fã da Ana Maria. Eu falei, cara... E eu falei... E a Ana Maria é palmeirense, né? De cara, eu não acredito. Não, tu não tá entendendo a minha frustração. Aí eu sigo a Ana Maria, né? Eu olho a Ana Maria. Tipo, eu realmente amo a Ana Maria. Aí, tu sabia que ela tava de férias. Daí a Bárbara no paredão. Terça-feira, eu já sabia que ela ia sair. Segunda-feira, a Ana Maria posta no Instagram. Férias. Cara, eu falei, não. Foi a única coisa... Não. Sério, foi a única coisa que eu pedi pra Bá. A outra perdeu 1,5 milhão lá, mas... Não. Falei, amiga, fala pra Ana Maria que eu sou muito fã, que eu sou palmeirense igual, por favor. E ela ia falar, e ela disse que na hora, quando ela chegou, e ela soube que... Ela disse que lembrou de mim, assim, falou, não acredito. Eu falei, Então, sei lá, acho que tudo dá pra gente se inspirar e aprender. E, enfim... Acho que... Tá, legal, perfeito. Eu gostei dessa... Tu não trouxe uma indicação específica, mas trouxe esse lado todo forma de da ver. Cara, que tem coisas que eu admiro muito, mas eu acho, às vezes, que não vai condizer com o que a pessoa admira. Então, eu acho que ter esse olhar um pouco mais crítico sobre as coisas é importante, em tudo. Então, que nem se eu disser para as pessoas, gente, eu realmente sou fã de Alceu Valença. Alceu Valença é realmente meu ídolo. As pessoas, tem gente que vai olhar para mim e falar, amada, e não vai escutar o Alceu Valença. Então, sei lá, é o diferente o que inspira, sabe? Às vezes a gente tem um olhar mais crítico sobre as coisas, porque a gente olha muito superficial, a gente fala, o que é isso? Não, o que é horror? E quando a gente olha para aquilo e fala, cara, isso representa alguma coisa para alguém. Alguém fez isso por algum motivo. E tu entender o processo e questionar, tu começa a entender movimentos, começa a entender trabalhos, enfim. Então, sei lá, acho que... Questionar, acho que pode ser uma boa inspiração. Tipo, olha para aquilo e questiona, qualquer coisa. Qualquer coisa muito mesmo, sério. Gostei. Quase que deu uma finaleira agora, né? Se olha pra tudo e questiona, é quase o que quase a gente vai pedir o recado agora. Final. Porque agora, a última parte do nosso podcast, agora, realmente, indo pra finaleira, tem umas 3 formas de fazer isso. Eu vou escolher uma delas aqui. Podia ser o do filho, podia ser o do mundo. Vamos pro mundo, tá? Gente, do filho? Pelo amor de Deus, tem 25 anos. Então não vamos falar de filho, vamos falar do mundo. Por algum motivo, todas as pessoas do mundo... Todo mundo olhou pra Júlia e a Júlia tá em cima de Vamos pensar em cima dessa mesa aqui. E ela vai falar algo pra todo... A Júlia em cima dessa mesa ficou na nossa altura, mas tudo bem. Gente, eu tenho 57, o sexto fato importante aqui. Por isso que esse microfone está... Por isso que, se botar uma régua, vai ficar meio ruim. Isso. Mas enfim, tá todo mundo te olhando. E tu vai falar algo e todas as pessoas do mundo vão te escutar. O que tu falaria pra todas essas pessoas? Todas elas vão te entender. Pode ser uma frase, é o que normalmente a gente espera, que tu lacre uma frase que pá! Ai, coitados. 9 horas esperando o Pantanal. Tu falou agora, olhe pra tudo e questione.
Cara, pode isso é uma ser. super frase. Mas eu também ia dizer, consumam arte, sabe? A Consumam gente, arte. hoje o meio artístico, eu sou muito, sério, realmente eu gosto muito de arte, eu queria ter feito teatro, enfim, fiz muitos anos da minha vida, música é o que eu consumo, arte é o que hoje, e eu acho que a gente tem vários âmbitos de arte. Arte não é só museu, apesar de que eu adoro, enfim, arte é o que a gente faz, sabe? Arte é o prazer, enfim. E as pessoas hoje em dia têm arte por uma coisa meio hobby, é uma coisa muito além, e a arte ensina muito a gente hoje, inclusive um filme, uma música, isso tudo é arte. E a gente não apoia essa galera, a gente não escuta, a gente, enfim, acho que a arte hoje em dia, inclusive, eu acho que a arte é o que faz a gente suportar muita coisa da realidade. Hoje, quando tá às vezes cansado, vai ver um filme. Quando quer se desestressar, escuta uma música. E a gente não consome e valoriza de forma benéfica. Então, assim, tirando opiniões pessoais, que eu acho que eu não falaria para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, eu falaria isso, a gente consumir arte e questionar todas as coisas. Que a arte, inclusive, incita a gente ao questionamento. Eu Essas coisas estão muito caralho. Fui ligadas. super humanas, mas eu sou humanas. Não, mas é isso. Eu sou de humanas, é isso. O mundo é gente. complexo. A gente não pode simplificar algumas coisas. Eu acho que a arte ajuda a gente a abrir Exato. assim, um pouquinho Mas pensamento binário. Lembrei não de rola. uma dica em relação ao BBB. Fantástico. Assistam o show de Truman. O show de Truman vai fazer uma ligação com o que a gente tá falando aqui com o BBB. Tá aí a indicação. Show de Truman. Show de Muito Truman. bom. A gente tem um filme. A gente tem um filme. É que eu lembrei que fala sobre isso, da gente questionar e vida, e sei lá, e arte. The Sims, The Sims, Truman, Jim Carrey. Jim Carrey, muito bom. Júlia, Exato. foi um prazerzaço te Finalmente receber. aconteceu. Finalmente aconteceu. O A gente filho sabia nasceu. uma hora ia rolar. Aconteceu. E aí, assim, a gente quer que tu deixe também para as pessoas te encontrar. Por onde elas te encontram, para elas poderem te Boa. seguir, te acompanhar. Quais são os teus canais aí? O meu site é juliamedeiros.work, para a parte de branding. Ou o site dos acessórios é bossadajulia.com.br. O Instagram é a mesma coisa. Mentira. O Instagram de branding, e-mail, vida pessoal também é @porjuliamedeiros. Boa. E o dos acessórios é @bossadajulia. É isso. Vamos jogar tudo isso aí aqui embaixo nas descrições. Vai estar Isso. os links aqui Se embaixo tu tá no pra te YouTube, seguir. tu vai clicar aqui embaixo, vai estar nos links ali, né? Se tu não tá no YouTube, tu tiver no Spotify, aí não vai ter link, mas vai ter que procurar. Vai pro YouTube, que vale a pena assistir, Vale a né? pena. Vale a pena. E assim, já fazendo aquele jabá de novo, cara, se tu tá aqui, tu ainda não se inscreveu ficou no uma nosso hora e canal, 20, ficou não uma hora e não faz sei o menor quantos sentido. olhando, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação quando os vídeos vão ao ar, tu recebe a notificação ali, ó, postzinho no celular, é top. Recebe. E deixa o like aqui, comenta o que tu achou de mais interessante nesse podcast. Se tu discordou de alguma coisa que a gente falou aqui, comenta pra gente poder rolar um debate ali. Se tu achou uma coisa muito massa, que fez muito sentido, comenta também, porque a gente adora conversar pelos comentários. Aham. É isso, Júlia. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Foi Obrigado demais tua participação aqui com a gente. Obrigada, a gente eu agradece tava muito. nervosa. Espero que tenha alguma coisa acrescentado, né? E eu tenho certeza que a audiência vai adorar esse bate-papo que a gente Ficou teve bom aqui. demais. Trouxemos várias dúvidas que, né, tá nesse BBB que, na verdade, é fora das câmeras, né? O back-end aqui que Fora funciona da e faz Big Bolha e dá Brasil. vida, e cada vez mais, né? Cada ano que passar, o Big Brother vai se dar mais fora do que lá dentro. Isso a gente vai ver esse ano muito. foi esse aprendizado, eu acho. Então real. é isso. Um dia vai inverter e aí vai ser... Quer dar o teu recado final ou não? É isso? Não, é isso. Valeu, galera. Se inscrevam, curtam. Eu sou o Christian Schink Eu sou o Fábio Schink. e esse foi mais um podcast entrevista. Peitou.